Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Com essa alegria contagiante que vos envolve, Thiago Lopes, mais uma vez nesse acarajé cortadinho com o tempero da Bahia. E ao meu lado, esse homem, essa máquina, essa marminha. Eu não sei onde ele achou esse homem. Rafael Suede. Gosto assim, Empurra viu? o acarajé cortadinho. Hoje ele começou na pegada empurra Piatã. Velho, a pegada do verão, carnaval chegando, o carnaval tá aqui já. Então, assim, a nossa entrevistada de hoje, o papo vai ser tão maravilhoso que eu já tô aqui, ó, esperando dicas de lugares incríveis para conhecer. Natália do Vem Conhecer, muito obrigado, Nath, por aceitar esse convite desses dois doidinhos aqui. Doidinho é você, se sabe, Pivete. Pô, velho, doidinhos maneiros, maluco, beleza, pô. Ah, tá. Nath, brigadão. Tô super feliz de estar aqui, de verdade. Massa demais. Você vê que, assim, é uma alegria contagiante, doida, né? Parecendo que eu tomei 2 remedinhos pra poder ficar assim. e Rafa, ao meu lado, que me coloca no nível mais o que, Rafa? Tranquilo, mais de boinha. Planeta Terra. Eu tô no planeta carnaval. Nath, já tô empolgado pro carnaval. Planeta Fevereiro, após um 2 de fevereiro. Eu posso colar com você, Nath, pra falar o Vem Conhecer do Carnaval de Salvador. Ah, tá. Entendeu? Eu posso... Aí, ó. Nossa, Mas- esse ano eu acho que eu vou acabar indo, sabia? Alguns dias pro carnaval. Pois é, eu tô nesse dilema também, né? Que eu não queria muito ir, não, real. Eu tô nessa animação, mas assim, eu não queria, mas assim, eu tô sendo obrigado por causa das Eu tô circunstâncias. sendo obrigada pelo meu namorado mesmo. Ah, gente, depois de 3 anos de pandemia, pra tudo parado. Foi 2 anos Mas sem é carnaval? justamente por isso que eu não queria ir. Vai estar muito cheio. Ah, não, mas é bom assim, cheio, gente, agonia, o vucu-vucu. Não, eu tenho síncope vasovagal. Eu desmaio em muvuca. Sério? Sério, a primeira vez eu desmaiei no show de Ed Sheeran, em São Paulo. E aí, desmaiei mesmo. Apagou Ele entrou mesmo? no palco, eu desmaiei. O pessoal achou que eu tinha desmaiado porque eu era fã, né? Não, gente, eu desmaiei porque tinha muita gente, aglomerou, eu tava muito na frente. Pressão baixou, caí em cima de todo mundo. Uau! E foi isso. Rapaz, eu lembrei de Pri. Pri já desmaiou também no show de Alceu Valença. Sério? Mas tava muito cheio também ou ela... Emoção. Não, tava Emoção? tranquilo. Ela gosta muito, não tava tranquilo, mas a gente foi pra frente. Ah, é. Na Aí frente quando ele também. cantou aquela música... Não, a casa de chiclete com banana. Eu vou lembrar a música depois. Quando Véi, ele cantou, I'm Singolete! não, porque tu vens, ela não ia desmaiar. É aquela que é um frevo. Ah, sim. Sabe? Aí juntou mais ainda a galera, né? Foi, velho. É, E mas foi ela olhou isso que pra mim. aconteceu. Você sabia que ia desmaiar? Eu tava me sentindo mal, mas eu nunca tinha desmaiado na vida. Eu sempre tive pressão bem baixa, mas nunca tinha Nunca acontecido. desmaiou. E aí, nesse dia, eu desmaiei. Aí, eu já comecei a identificar quando eu desmaio, né? Mas, recentemente, eu nunca tinha desmaiado sentada, por exemplo. Todos os meus episódios de passar mal, eu tava em pé, eu sempre sinto e fico bem. Recentemente, eu passei mal dirigindo e achei que não ia desmaiar. Uau! Desmaiei, quebrei o pé, dei PT no carro. Sério? E foi isso. E começamos o programa lá em cima! Mas agora já tá tudo bem. Eu já sei que eu desmaio de qualquer jeito, eu só preciso identificar isso antes e ficar de boa. Ela olhou pra mim na hora, eu vou desmaiar. E quando a pessoa desmaia, velho, ela fica... A gente sabe que a gente vai desmaiar. Eu segurei a sorte que Até eu ela saí ficando carregando preta, assim, pela de frente. repente eu vi um cara com a camisa do Bahia, eu falei, segura Bahia! O cara me ajudou a tirar ela, a gente foi lá pra trás, aí ela ficou sentadinha, foi atendida e tal, e a gente assistiu Sim. o resto do show. De longe, eu também De longe. no show foi assim. E... Pô, mas Ed Sheeran é bom lugar pra desmaiar, uma boa história uma boa história pra contar num podcast. Eu acho que é melhor do que no carnaval, porque no carnaval, imagina a Porra. Ivete tocando chicletão. Exatamente. Mas até eu fui pra carnaval depois e foi bem tranquilo. Não tive nada, nem me senti mal. Eu acho que carnaval é muito saber onde Eu vai gosto ficar. do pré-carnaval, de ir pra furdunço, pra bloquinho, essas coisas aí eu curto mais. Tem bastante tempo quando eu vou. Eu curto tudo de carnaval, só não curto em bloco. Porque bloco, o meu joelho dói, eu nunca saio em bloco. E agora com 38 anos, 37 anos, quantos anos eu tenho? Eu não tenho mais idade pra ir pra bloco. Então, não curto. E, Nath, primeiro, dizer que a gente adora o Instagram. E, assim, o Vem Conhecer, ele traz pra gente sempre um mix de sentimentos. E meu mix eu tô de dieta, mas, pô, isso aqui tá tão bom. Olha a cara disso aqui. E você faz de uma maneira que eu falo, pô, não é possível que isso... Não, isso não tem condição de ser brincadeira, não tem de ser publi. É zero publi ali, parece, porque é muito natural a maneira que você Sim. faz. E eu falo, poxa, rei, poxa, e acabo pedindo. E, inclusive, dizer um abraço pra você, Márcio, da Feito com Amor,
que é aqui o amor em comum da Amo. gente aqui, né? Que a gente realmente compartilha muito desse amor com feito com amor. Mas, assim, biomédica é muito fascinante, porque assim, você é biomédica, já teve confeitaria, Uhum. e aí abre o Vem Conhecer, assim. Me conta aí como é que surgiu essa ideia. Na real, o Vem Conhecer, ele já existe há muito tempo. Eu criei, assim, o blog tem mais ou menos 5 anos. Eu tava na faculdade de biomédia ainda, e na época eu saía muito, eu ia pra muito lugar, e quando as minhas amigas queriam ir pra algum lugar, normalmente elas perguntavam pra mim. E às vezes eu esquecia os lugares que eu tinha ido, eu esquecia os preços, ou os pratos, ou fotos eu não tinha. E aí eu resolvi fazer um catálogo disso. Então toda vez que eu saía, eu fazia publicação mais realmente como forma de catalogar. E daí quando alguém me pedia indicação, eu enviava aquela página que era realmente um catálogo. Eu não tinha muita interação ali. A interação, ela começou, e o crescimento do blog também, com o Reels. E aí eu comecei a investir mais, né, nessa produção de conteúdo de vídeo e fazer mais stories, estar mais presente, me comunicar mais com eles, tanto que qualquer mensagem que eu recebo, eu respondo todo mundo. Eu tento ao máximo fazer isso, apesar de que, por incrível que pareça, o Reel chegou, engajou muitos blogs, mas sempre que eu faço enquete do que as pessoas preferem, a maioria ainda prefere post. E aí eu comecei a fazer os dois. Então a maior parte das minhas publicações eu faço 2 publicações. Eu faço um Reels e do mesmo local eu faço o post também. E uma coisa assim que é interessante é que esse formato de compartilhar experiência é um formato que tá em todas as cidades do Brasil e tudo. E que assim, você chega em São Paulo, por exemplo, acho que São Paulo deve ter uns 5 ou 6 grandes. Sim. Que assim, eles usam uma linguagem muito parecida. Parece que assim, cria uma fórmula de fazer experiências de consumo. Sim. E aí eles pegam e replicam. E eu sinto que no seu tem uma coisa muito natural também, uma coisa muito... Parece ser sua, assim. E eu acho que fica mais próximo ao público, sabe? Sim. Porque assim, eu mesmo, assim, eu tenho muita dificuldade quando eu vejo uma linguagem, assim, de 10 pessoas, assim, fazendo... É como se, essa aqui é a fórmula do sucesso. E como é que você consegue, assim, ter a sua identidade, não pegar tanta influência, assim, desse nicho específico? É bem difícil essa parte de não pegar influência, porque acaba que a gente não só faz esse tipo de conteúdo, mas a gente acaba consumindo também esse tipo de conteúdo. Eu acho que um pouco dessa identidade, né, que em alguns blogs a gente consegue ver e em outros não tanto, é justamente da presença da pessoa. Eu acho que muitos Instagrams, eles acabam demandando determinadas funções que se perdem na identidade dele. Porque passa a ser uma identidade de uma agência de marketing, por exemplo. E o blog, pelo menos hoje, eu ainda consigo fazer tudo. Então eu faço texto, eu faço edição, eu faço a voz, eu faço absolutamente tudo, inclusive a parte de interação, de responder comentário e tudo mais. Eu consigo fazer isso. Talvez em blogs maiores seja realmente inviável eles manterem, né, esse fluxo, por ser muito grande. Mas, por enquanto, eu consigo, Mas espero você tem continuar uma quantidade de conseguindo. seguidores grande, 16 hoje. Depois que isso aqui for pro ar, passamos de 20. Que é vem.conhecer, gente. Não esqueceu de falar o arroba. Vem.conhecer. Vem.conhecer. Exatamente. Vem.conhecer? Mas escreve como vem. Isso. É conhecer. Só isso. Tem um ponto no meio só, porque já existia uma página chamada Vem Conhecer, que não é disso. Era uma página que não tem nada. E não tem Aleatória. nada até hoje. A pessoa, ela sumiu. Eu já tentei entrar em contato e falar, amigo, pelo amor de Deus. E a pessoa... Mas quando coloca na acho que eles busca criaram com ponto ou sem ponto, acho que você Eu aparece. acho que aparece, Sim, por conta sim. de ter um volume de pesquisa. Pô, que massa, responde todo mundo. Lá em casa, quando a gente vai pra algum lugar, né? Que eu e Pri, a gente gosta do tradicionalzinho, do nosso, mas tem dias que a gente fala, vamos pra onde hoje? Aí a gente vem conhecer. Que bom, que bom. Já Nossa, é uma eu coisa que a gente tá respondo todo mundo. fazendo. Inclusive, eu comecei a receber muita mensagem assim, Nath, eu tenho um aniversário hoje de namoro, eu quero ir pra algum lugar, eu vou pra onde? E aí, eu respondia muito essas mesmas perguntas, de ocasiões. E aí eu fiz um destaque no Insta chamado Ocasiões, que eu respondia várias perguntas de vez sobre, e aí acho que tem mais de 50 indicações diferentes.
E aí toda vez que eu recebo uma pergunta desse tipo, eu falo, olha o destaque primeiro, se você não encontrar nada que te agrade lá, e você me avisa pra eu te direcionar pra algo mais específico. Porque depende muito do que a pessoa quer, do que a pessoa gosta, e aí é bem relativo. E acaba que vira uma consultoria, né? Porque assim, você para do seu tempo ali, você entre aspas, perde 15, 20, 30 minutos Com ali certeza. pra poder chegar. Então assim, acaba que é um serviço de extrema qualidade. Porque, assim, muitas vezes assim, a gente vê que os blogs não conseguem, obviamente, atender essas demandas, porque elas são demandas... A pessoa fala assim, eu tenho um aniversário de casamento de 10 anos, por exemplo. Aí, quando entra naquela esfera de, poxa, 10 anos, você começa a pensar e tal, e você tem que dar uma consultoria pra ela, porque é uma consultoria que ela pode ir pra aquele lugar e não gostar e falar, Natália, meu Deus, aquele lugar que... Então, é uma responsabilidade que você toma também, né? Exatamente. E tem muito da expectativa que a pessoa cria em relação àquilo e do que a pessoa tá acostumada a consumir também. Porque às vezes a pessoa gosta de ir pra um rodízio, sabe? E quer qualquer rodízio. Às vezes a pessoa quer ir pra um rodízio, mas ela quer um rodízio mais sofisticado. Sim. E às vezes ela quer ir pra um restaurante à la carte. Então, um casamento pra 10 convidados, ele pode variar em milhares de opções. de esferas. Então, eu normalmente tento filtrar bem e perguntar várias coisas, qual que é o estilo e tudo mais, pra poder ajudar ao máximo. O que eu acho massa do blog é isso, é que qualquer poder aquisitivo que você tiver, você consegue Super. ir, entendeu? Ela dá dica se você quiser gastar muita grana, Uhum. ou se você quiser só dar uma saidinha ali, boa. gastar uma graninha de boa. Exato. E tem uma coisa assim também. O meu Instagram, por exemplo, é Viajando de Novo. E a minha ideia era dar um pouquinho das minhas experiências de viagem. O Thiago foi pra Ásia e no Vietnã ele viu que as coisas eram muito baratas e tal. E trocar experiências. Mas como você fazia assim no começo, de arquivar mesmo. E aí eu acabava prestando consultoria pra todos os meus amigos. A pessoa quer viajar barato. Como é que o Thiago consegue aquelas Eu passagens? tenho uma amiga que sofre com isso, que ela tem também um blog de viagem, eu abuso dela, coitada. Bruna Novaes, depois dá uma olhadinha, ela antigamente tinha um outro nome, né, o blog, ela mudou pro nome dela, e ela dá muita dica legal de, inclusive, com milhas, e as viagens ela esmiuça bem, e ela consegue fazer viagens gastando muito pouco. Sim. Porque o estilo de viagem dela é low diferente cost. exatamente, é low cost. E isso eu acho legal, porque ela fala também sobre isso. Tem gente que manda mensagem reclamando, assim, sabe? De, como que você conseguiu fazer isso? É impossível. Ela fica, gente, não é impossível. Sim. E isso acontecia muito comigo no começo, porque claro que assim, à medida que você vai viajando e trabalhando, etc., você vai melhorando a sua qualidade da viagem, né? Então, assim, tinha viagens que eu fazia há 10 anos atrás que hoje eu já não faço. Hoje, pra mim, já não é interessante. E eu perdi um Já tempo... é perrengue hoje. Hoje já é perrengue real, assim, sabe? E... Você foi ficando velho, cara. Não, e assim, muitas vezes as companhias que tá com você também já tem uma demanda diferente. Sim. E o engraçado é que eu perdi bastante tempo. Porque, assim, as pessoas falam, Thiago, eu quero ir pra... Dar exemplos, assim, de pouco tempo atrás. Argentina. Eu quero ir pra Argentina e encontrei uma passagem, exemplo, R$2.000 e dei volta no Salvador. O que você acha? Eu falei assim, eu acho caro. Eu encontrei mais barato. Então encontra pra mim, eu posso ir disso. E assim, é como se encontrar passagem fosse uma coisa de... Eu entro no, sei lá, Skyscanner agora e falo, olha, não achei. Buscar passagem é um negócio que demanda tempo. E quando eu via, Rafa, assim, eu tava perdendo 2 dias focado naquele negócio da passagem da pessoa. E dessa brincadeira, eu passava, assim, no mês, 15 dias, assim, preocupado. E quando eu não achava, eu ainda sentia um remorsozinho aqui dentro, sabe? Porque a pessoa falou que ia comprar por 2.000, eu falei que tava caro, agora pode estar por 2.300. Sim. Então, eu comecei a me consumir. Aí eu fechei meu Instagram, Da tirei... responsabilidade, Comecei a pagar consultoria, eu comecei a pagar um monte de gente. Tipo, quando eu fui pra Ásia, mesmo assim, que a Ásia, eu fui pra Ásia em 2000. Sonho. Eu passei 60 dias na Ásia. E aí eu fiz. Eu comecei em Tailândia e tal, eu terminei nas Maldivas. Fez Japão? Japão? Não fiz. Eu fiz Tailândia, Vietnã, Laos, Minamar, Indonésia. Você não fez Japão? Não. Então você não foi na Ásia. Indonésia, depois Sri Lanka e Maldivas. E aí, nessa viagem toda e tal, assim, quando você chega na Ásia, a Ásia é um planeta. A Ásia não é um continente, Rei. Quando eu cheguei na Ásia, assim, eu já conhecia mais de 30 países. Quando eu cheguei na Ásia, eu falei, eu não conheço nada. Parece que você reseta seu cérebro, você reseta tudo. É uma nova realidade, né? E eu comecei a querer passar isso para os meus seguidores, para as pessoas que estavam me seguindo. Aí eu, sei lá, eu tinha 1.000 e poucos seguidores e eu fui para 3.000.
Mas esse crescimento tão rápido teve uma demanda muito rápida de pessoas perguntando muitas coisas. E eu Sim. buguei. Chegou uma hora que eu buguei. Tanto é que, assim, a minha verdade de dados tem poucas coisas até no meu Instagram, tinha mais stories. Mas eu buguei porque eu não conseguia rir. Uma coisa que você posta, que você tem 30 pessoas pra responder, você perde ali 1 hora do seu dia. Pra responder Fácil. todo mundo. E assim, eu dou muito valor pra galera. Por exemplo, você tem 17 mil seguidores praticamente. Se você posta uma coisa muito interessante, você deve ter uma interação de, sei lá, de 100 pessoas. Dá atenção pra isso, sabe? É bem... São algumas horinhas ali que a gente perde pra poder É uma conversar profissão. com todo mundo, É um- mas eu acho muito legal, assim, essa comunicação e essa relação mesmo. As primeiras vezes que eu fui reconhecida na rua, eu achei O super máximo. divertido, o máximo. E tem gente que me manda mensagem, Nath, eu te vi e fiquei com vergonha de falar. Eu fico, gente, fala, eu adoro que falem. Aham. Eu dei muita risada porque eu tava saindo da Casa Ópera, que fica inclusive na frente de Márcio. Aham. É uma chocolateria, eles fazem os chocolates desde a semente mesmo, então é muito legal. E aí eu fiz muita divulgação deles, eu tava saindo de lá e daí veio uma menina assim, ó, de braços abertos pra mim. Nath! Aí eu fui, abracei ela e fiquei, meu Deus, Conheço de onde? onde foi que eu estudei? Foi a primeira coisa que eu pensei, onde foi que eu estudei com ela? Aí começou a passar todas as escolas, e eu, gente, eu não me lembro. Aí ela falou alguma coisa assim do blog, eu falei, ai, seguidora. E aí depois eu fui lá no Insta e vi, e era realmente uma seguidora que eu falo sempre. Só que como eu não fico vendo a foto sempre da pessoa, eu não consigo, às vezes, Criar relacionar relação, o nome é. à pessoa Da pessoa. física, né? Aham. Mas a gente bate altos papos. De vez em quando você sabe o arroba da pessoa. Exato. Mas às vezes não sabe o nome. Eu rolava bastante isso, assim. Tem um cara que ele deu a volta no mundo, que é Anderson, do 196 Acho que sonhos. sim. E quando ele tava, né, no perrengue e tal, assim... Você nem sabia o nome dele, era só 196 sonhos. Não, eu sabia o nome dele porque eu trocava ideia com ele. Tipo, ele ia pra algum lugar que eu já tinha ido, Sim. coisas do gênero. E aí ele me respondia, sei lá, ele tinha 30 mil seguidores, coisa assim. E ele me respondia e tal. Eu fui pras Maldivas, por exemplo, fui antes dele. E aí eu fiz uma viagem super low cost nas Maldivas e tal. E depois eu peguei os hotéis, os resorts maiores e tal. E aí eu troquei ideia e tal. Eu tenho várias mensagens aqui trocando com ele. Hoje ele tem 1 milhão de seguidores. Hoje ele tá num patamar, assim, absurdo. E aí eu pensei assim, eu falei, caramba, na época que eu trocava ideia com ele, ele tinha 30 mil, mas parece que ele foi o homem mais jovem do brasileiro a fazer todos os países, né? 196 países. E hoje, assim, ele tá num patamar absurdo, 1 milhão e poucos de seguidores, super bem sucedido e tal. Aí eu parei assim, eu falei, caramba, velho, se eu fosse um pouquinho mais resiliente, a ponto de levar isso Sim. mais a sério. Mas aí eu tirei o mérito dele. Aí eu falei, não, velho, é mérito total dele, não é desmérito meu. Porque a internet, assim, ele tem um poder. Vocês já perceberam, né? Que o Instagram deixa a gente, de vez em quando, 3 horas a par de tudo. Tipo, de vez em quando a gente entra no Instagram pra poder ver o jogo do Bahia, por exemplo, o resultado. E como você vê, você já passou 2 horas, né? Então, a pessoa que tem sucesso hoje na rede social é um trabalho que, assim, não é muito visto como trabalho, mas que é absurdo de trabalho, que é 24 horas praticamente, né? A gente não tira férias, né? Isso não existe. Não existe tirar férias de blog, porque se você tira férias, você perde tudo que você construiu, praticamente. Sim, Então é um negócio ali que é constante. As suas férias, elas, na verdade, vão virar conteúdo também. sim. Então, até férias é trabalho. E como é e que é você difícil, faz às pra vezes, as você, pessoas tipo, enxergarem isso. curtir a sua não é a viagem, mas curtir o que você tá fazendo, ao mesmo tempo que você tá registrando tudo através de uma lente de câmera, né? Então, assim, você não tá vivendo, Sim. né? Você consegue pensar nisso, isso já bugou sua cabeça. Isso já bugou minha cabeça algumas vezes. Às vezes, realmente é algo que é cansativo e deixa, a depender do que for, né? Deixa de ser prazeroso. Uhum. Eu encaro realmente como trabalho, muitas vezes. Então, a depender, né, do que eu for fazer, é trabalho mesmo e é isso aí. Tipo, tem que fazer. Mas muitas coisas eu ainda consigo tentar equilibrar em relação ao tempo. De eu agilizar ao máximo o que eu tenho pra fazer de conteúdo. E aí eu tento pensar nos textos antes, pra eu poder pensar nos takes antes. E aí isso me economiza tempo, porque eu não preciso ficar filmando tudo pra depois eu ter 10 minutos e editar pra 1. Então é muito difícil isso. Eu tento já raciocinar isso antes pra poder fazer um trabalho mais rápido. E aí eu consigo também curtir ao mesmo tempo que eu faço o que eu tenho que fazer. Então, tipo, tinha um momento que você fez tudo ali, você larga o celular
e você Isso, consegue viver a é. experiência. Tanto verdadeira. que tem muitas vezes que eu vou pra... Na verdade, a maior parte das vezes que eu vou pra restaurante, eu não faço stories na hora. Porque fazer o stories demanda, né? Não é só Sim. postar ali uma foto. Eu Tem que ter preciso um postar, copyzinho. marcar, eu preciso escrever alguma coisa. E isso... Ai, gente, eu acho um saco eu estar numa mesa com as pessoas e estar aqui, ó. Sim. Então, eu tiro as fotos, faço o vídeo... E aí depois eu faço uma edição e aí organizo tudo bonitinho pra poder fazer a publicação. E tem uma coisa assim também que essa parte, por exemplo, sua, que é do Vem Conhecer, demanda uma produção também, assim, por exemplo, você vai jantar com seu namorado, por exemplo, e chegaram 2 pratos na mesa, onde você tem que esperar um pouquinho pra poder fazer a filmagem e tal. E a outra pessoa também tem que ser muito receptiva pra esse trabalho. É. Porque assim, se não... Acho que você deve ter alguma história, algum... Talvez com o seu próprio namorado, assim, até Na ele verdade, chegar... meu namorado, graças a Deus, ele é muito de boa. Ele é, boa parte do tempo, ele é quem me acompanha. Ele e minha mãe são as minhas cobaias de tudo. E são bem pacientes em relação a isso. Eles já entenderam que só come depois que eu filmar. E provavelmente eu vou filmar comendo. Isso é tranquilo. Mas pra algumas pessoas ainda é chato ter que esperar. Eu sou muito rápida. Porque eu não gosto de comer comida fria. Ninguém Exato. gosta. Exato. Apesar de que eu brinco falando que blogueiro come frio, eu tento fazer tudo da forma mais rápida possível. Então chega, eu já tô tirando foto, eu já tô com luz, eu já tô filmando, eu já sei mais ou menos como eu quero filmar. E aí as coisas fluem bem tranquilamente. Porque tem uma coisa assim, por exemplo, né? Você tá com sua namorada e você vai pedir um carbonara. O carbonara frio é Não tem incomível. como, É não tem incomível. Não tem como você fazer. Outra coisa também que eu tento fazer o da pessoa que tá comigo antes Primeiro. de fazer o meu, pra Aham. poder liberar, sabe? Aí eu Sim. faço e falo, pronto, pode comer, eu vou fazendo o meu aqui. E aí dá tudo Porque certo. quando começou a blogueiragem de comida, né? Porque assim, o Instagram, talvez Eu acho que o Instagram, quando surgiu, pelo menos eu fiz o Instagram pra postar também. coisa de comida. Se eu tivesse feito lá atrás o que Nath tá fazendo hoje, eu tinha Era todo mundo. registrado. Era pra botar comida, Se né? você pegar pessoas que não excluem as fotos do feed e forem nas primeiras, dos primórdios, quando eu cheguei aqui no primeiro, no meu feed tinha foto de convidado japonês. Aham. Sabe? Tinha foto de deliveries, que eu tinha pedido não sei Ou então, quando. como a gente gosta de cozinhar, Da no gente hambúrguer que a cozinhando, gente fez. Que a gente fez. Então o Instagram era um álbum de fotos Sim. gastronômicas, assim, digamos, né? Hoje tem tudo, tem moda, tem tudo, né? Mas assim, você faz a comida, por exemplo, a gente gosta de cozinhar, então a gente fazia alguma comida, alguma coisa. Quando a gente sentava, por exemplo, o Rafa fez um carbonara, a gente colocou na mesa, então quando ele sentou, a gente já tá aqui comendo, né? Então, assim, quando você senta assim e a pessoa tira uma foto. E assim, a primeira foto geralmente não fica boa. E a pessoa levanta e tá procurando a melhor luz, o melhor ângulo. Eu que tô aqui, assim, eu fico meio tenso, sabe? Eu fico meio assim. Vai logo. E assim, e a gente não entende o propósito da outra pessoa, né? A gente fica meio assim, doido pra comer esse polvo, gente. Vou comer o polvo frio. E aí, depois que ela termina o seu, ela vai fazer o dela e demora mais tempo no dela e você espera a pessoa pra comer. Aí quando você come e tá frio, você bate aquele negócio no coração. Eu nunca mais. peço pra me esperarem pra comer, eu sempre libero. Como é o E nome? tento fazer bem rápido. Normalmente eu consigo fazer rápido também. É algo ok. Ah, já criou a prática, né? Já adquiriu. No início eu acho que eu demorava mais pra tudo, pra foto e tal. Hoje em dia eu já consegui ajustar tudo isso e já faço quase que naturalmente. É quase um toque. E como é o nome do seu namorado e sua mãe? Guilherme e Simone. Guilherme e Simone, vocês são. Ó, paciência. Ó, o coraçãozinho pra São paciência. de Guilherme e vocês. Santa Simone. Mas assim, existe o orgânico, o de passar num lugar e falar, nossa, que legalzinho, vou provar. Vou tirar umas fotos, vou gerar conteúdo e vou aqui porque seria o meu passeio normal. Seria um fluxo que eu faria para poder conhecer esse lugar. E existe também já alguns restaurantes, alguns que te ligam e falam assim, pô, Nath, não quer vir conhecer aqui não? Sim. Que eu acho que deve ser esse o processo, né? Aham. E já aconteceu assim. Não, primeiro conta assim como é que é o processo de quando te convidam e quando você vai no orgânico. A diferença que você nota Quando... Não, diferença em relação ao quê? ao trabalho. Porque assim, os dois Não, acabam. nenhum. Em E a relação ao res- meu trabalho, nenhum. O que eu vou fazer se eu for no orgânico, o que eu vou fazer se eu for de trabalho, é exatamente a mesma coisa. Aham. O que muda é que do orgânico eu posso não fazer. Não Sim, é você trabalho, pode- entendeu? Eu posso ir e não tá com preguiça no dia e falar, não vou fazer hoje. Ou então esse lugar não vale a pena. Não... Mas daí isso cabe ao trabalho também. Se eu for num lugar
e eu não gostar, eu não faço. Ah, é isso Sim. aí, nesse ponto que eu queria chegar. Porque você joga uma credibilidade absurda no seu trabalho, Aham. né? Porque assim, as pessoas começam a crer que o seu gosto é um bom gosto. Sim. Diga-se assim, né? Se fosse uma expressão fácil. E aí, eu tenho um restaurante e falo, Nath, vem conhecer. Aí você fala, show. E a gente vai. E você fala, Esse é um problema, mas saia justa. assim, isso do bom gosto é algo que eu tento... Eu já desassociei bastante. Óbvio que existem as questões técnicas de cozinha, que quem cozinha sabe. E tem o gosto, que pra mim é o mais importante. Sim. Não importa a técnica. Não importa se eu chego pra você e falo, olha, esse é o jeito certo de fazer um carbonara. E se você gostar do carbonara cheio de creme de leite, é um problema seu. É o jeito que você gosta. Então, eu evito falar sobre isso de forma que tenha um peso na opinião da outra pessoa. Porque eu posso trazer uma imagem negativa de algo que a pessoa iria gostar. Sim. Então, eu cansei de ir para restaurantes, por exemplo, em que eu peço algo que eu não gosto e minha mãe gosta, por exemplo. Apesar de a gente ter gostos bem similares, a gente praticamente tem o mesmo paladar, assim. Mas já aconteceu. Então, quando eu não gosto do conjunto todo da ópera, e conjunto eu vou falar atendimento, cardápio, comida, apresentação, enfim, disso tudo, inclusive da ideia da coisa, realmente eu não vou postar. Por exemplo, vai ser muito difícil eu trazer pro blog uma churrascaria, porque esse não é o meu perfil. Mas, quando eu só não amo aquela coisa, sabe? Só não gostei de um prato, porque não me agradou, não agradou ao meu paladar, eu normalmente não falo. Então, quando eu amo algo, eu digo que eu amei, e quando eu não gosto, eu só não dou a minha opinião em relação àquilo, porque muito provavelmente alguém vai gostar. E aí eu prefiro não ter esse peso de ser juiz. de ser juiz, exato, e até de julgar o paladar do outro, porque se eu falar, ai gente, não gostei disso, aí a pessoa vai falar, mas eu amo. E aí? E nessa linha aí, a gente manda uma fichinha pro convidado, né? O que ela quer beber, o que ela quer comer, do que ela não quer falar. E Ela não come animais terrestres. ela não come. Animais terrestres eu não como. Virou vegetariana. Não, ela come animais marinhos. Você Não é vegetariana, né? Eu como animais é. marinhos ainda. Como. Mas tá em processo também de parar ou não pretende? Então, eu gostaria de parar. Mas a gente, eu tava falando pra ele, a gente ainda tem muita memória afetiva, né? De muitas coisas que são ligadas aos animais e ao que provém deles. Então, hoje eu não digo que eu vou parar, mas pode acontecer. Eu não dizia também que eu ia parar de comer frango, eu parei de comer tem 2 anos. Então, carne vermelha eu não como tem 7 e frango tem 2. Frutos do mar eu ainda como, mas evito. Então, lá em casa mesmo a gente sempre faz moqueca. Ontem, inclusive, eu comi moqueca também, tava maravilhosa. Mas eu sempre faço lá em casa moqueca com banana. Eu até gosto mais da moqueca de banana e eu só como banana às vezes. Eu nem como peixe, nem o camarão, nem nada. Eu fico pro pessoal lá de casa. Então eu tento evitar, diminuir consumo e tudo mais. Porque E quem é que tá dando as dicas agora dos pratos de carne no Bem Conhecer? É muito difícil ter carne lá no Insta, indicação assim específica. Quando eu vou num restaurante que tem algum prato de carne, Guilherme ajuda. Guilherme me ajuda. Minha mãe nem entra nessa parte, porque ela também não come. Então é Gui que faz esse serviço. Vai, cria aí agora, irmão. Vem conhecer carne. Vem conhecer carne. Eu falei com ela assim, olha, eu não tenho nenhum problema de sair daqui e Pô, conhecer um Gui, chama restaurante. a gente, Gui. Pô, é Pô, Gui. isso, é zero Um problema. rodízio de carne, Gui, você sozinho, a pessoa fica comendo... você não é de rodízio, Gui. a pessoa ficar num buffet e você sozinho. Chama a gente, Gui. Mas assim, a gente se conheceu, assim, a gente se conheceu pessoalmente hoje, agora aqui. E, por sinal, assim, muito obrigado. E eu acho que a gente se conheceu por conta de um gosto em comum que foi a Feito com Amor, que é a nossa parceira. Márcio, um beijo pra você. Demais. E a gente, Márcio intermediou, assim, né? E o ponto de vista dele, quando ele falou de você, do seu trabalho, foi assim, velho, conheceu mina massa, que ele era meio resistente a blogueirices, né? Márcio, ele é meio tradicional,
E ele falou assim, não, mas veio um menino aqui, gente boa, rei, e tal, aquele jeito dele, né? Gente boa, faz um trabalho massa e tal. E, pô, pareceu muito orgânico, porque ela chegou aqui. E assim, aquilo que ele falou parece muito no que você entrega mesmo, sabe? E aí a gente falou assim, pô, todo mundo aqui gosta da Feito com Amor. Então, assim, a gente tem um gosto já pra fazer um Venha Conhecer Carne. Porque a gente conhece bem. E falando de Feito com Amor, ela teve uma confeitaria delivery. Tive também. Como que surgiu a ideia assim, da confeitaria? Eu sempre cozinhei. Sempre, sempre, sempre. Na escola, eu vendia brigadeiro. E aí eu fazia brigadeiro... Gente, antes de existir brigadeiro gourmet, eu já fazia uns brigadeiros muito doidos. Então, assim, eu fazia brigadeiro de torta de limão, brigadeiro napolitano, brigadeiro de ninho com Nutella. Eu fazia tudo que vocês imaginarem, eu fazia. E você vendia onde? Eu vendia na escola mesmo para as minhas colegas de sala. Mari, muito obrigada por me ajudar. Empreendedora. Porque essa minha amiga, ela comprava milhares de brigadeiros e ela fala até hoje, Natália, você me deve, viu? Porque eu comprava muito brigadeiro na sua mão. E realmente, eu tenho... Apesar de não gostar muito do marketing da venda, eu vendi muitas coisas durante a minha vida inteira. Antes de estudar nessa escola, eu cheguei a vender até umas pulseirinhas. Eu não sei se vocês pegaram as pulseirinhas de elástico que a galera tinha uns formatinhos de bichinho e tal. E eu sempre tava fazendo algo desse estilo, assim. Então, eu vendia brigadeiro na escola. Quando eu fui pra faculdade, eu comecei a vender cupcake. E tinha até um colega de sala que me chamava de Nati Cake. Meu número tava salvo nos contatos deles, assim. E daí eu comecei a fazer sequilho. Porque sequilho é uma coisa que eu acho bem difícil de encontrar um sequilho bom. Normalmente eles são mole, são, enfim, estranhos, assim. E aí eu comecei a fazer sequilho pra poder vender. E eu fazia os sequilhos recheados. Recheado? Eu não comi sequilho. Só com goiabada, só, eu acho. Na verdade, ele é como se fosse um sanduichinho. É uma base de sequilho, uma base de... Tipo casadinho. Isso, uma base de recheio, que aí eu fazia recheios variados. E outra camadinha de sequilho passado no açúcar. E eu fazia isso pra poder vender. Eu fazia outras coisas também. Torta búlgara. Uma das coisas que eu mais sinto falta do Canadá, que é cinnamon roll. Eu fazia também. E aqui em Salvador, você não acha um cinnamon roll perfeito. Não tem. Torta búlgara e cinnamon roll é a mesma coisa ou cinnamon roll é outra coisa? Não, são coisas diferentes. A torta búlgara é a torta búlgara da gente, Eu fazia uma versão miniatura dela e vendia numa caixinha assim. Certo. E o cinnamon é um enroladinho de canela. É um pãozinho de canela perfeito. Tem um e aí eu fazia bolos assim. também. É tipo um pretzel? Não. É um pãozinho mesmo, É tipo doce. um pão, é tipo um glacezinho assim, com canela em cima. Muito, Deixar com vontade bom. do cinnamon. Vou ter que ir pro Canadá. Vou pro Canadá em julho, brother. Inclusive, top 5 lugares aí no Canadá. Top 5 lugares do Canadá. Que eu tô Peraí, que eu indo vou pra lá em olhar até julho. minha lista aqui. Vem conhecer no Canadá. Você morou onde no Canadá? Eu morei em Toronto. Em Toronto? Cinnamon, que tem nos Estados Unidos também. E é, assim, sensacional. Tem vários lugares lá do Canadá. Tem até nos parques da Universal. Tem nos parques da Universal. Da Universal, É muito gostoso o cinnamon deles, né? Chama Cinnabon. E lá a minha estação era a última. E no meio do caminho tinha uma estação que tinha Cinnabon. Gente, quando abria a porta do metrô, subia o cheiro de canela. Era um negócio louco. Eu não gosto muito de canela, mas eu gosto. Eu amo. Eu não gosto muito de canela, não. Mas assim, eu comia os bolinhos. Quando tava no inverno, frio, assim, então... Além deles, Krispy Kreme, que também tem nos Estados Unidos, mas pra mim é o melhor donuts ever, assim, maravilhoso. One-Zio, que é uma... One-Zio é uma empresa que faz chá. Tipo, que faz chá. Vou levar minha mãe lá. Só que eles fazem chás bem diferentes e na verdade, o que eu gostava deles nem era o chá. Era uma bebida de... Eles fazem umas bolinhas de tapioca caramelizadas e aí eles servem isso com leite. É tipo aqueles chineses? Eu sei qual é. asiático. É asiático, né? Asiático, eu sei qual é. isso. Muito E eu era doido. muito viciada muito naquilo. doido. Nossa, eu amava. É um chás com leite. Tem uns chá que parece Yakult. Mas... Não tem? É muito doido. Sim, mas o meu eu nem pegava com chá mesmo. O meu era essas bolinhas e leite. É muito doido. Tem um pandinha É docinho, assim. Docinho? É docinho. Ele é com açúcar mascavo caramelizado. Então ele tem...
Enfim, é gostoso, é uma É delícia. doideira. É bem doidinho. Além desses 3, tem um lugar em Toronto chamado Pai Toronto, que é um restaurante tailandês. Foi a primeira vez que eu comi Pad Thai e foi o melhor que eu já comi na vida. Muito gostoso. E em Montreal, quando eu fui visitar meu primo, eu fui num lugar chamado Alomon Coco, que é uma... Francês? É uma franquia que tem lá no Quebec de brunch, de cafés da manhã. E é maravilhoso. E aí lá a gente comeu muito doido, mas eu faço isso até hoje em casa. Uma torrada caramelizada, assim, de açúcar com canela. French toast? Não é uma French toast. Na verdade, eles pegam o cinnamon e fazem uma torrada do cinnamon. Tipo um prensado do cinnamon, entendeu? Uhum. E eles servem isso com ovo. Lá nos Estados Unidos tem os French toast, pô. É bom, velho. Isso é bom. É muito gostoso. Se Então você são for- esses meus top 5 Canadá. Morro de saudades. Você quer ver uma coisa que eu acho que... Eu não sei se a curto prazo faria sucesso. Mas nos Estados Unidos tem os cafés da manhã. Tipo Cracker Barrel, coisa assim do gênero. Que, assim, é lugar só pra café da manhã. Aham. E, assim, eu sinto uma falta de chegar e ver, tipo, aqueles waffles com Sim. bacon, com ovos e tal, não sei o quê. Velho, nos Estados Unidos, assim, de vez em quando a gente acordava domingo. E aí a gente comia, fazia tipo um brunch, né? 11 horas da manhã, você chega lá, velho, vê umas bandejas assim com waffles, cinnamon roll, ovos, não sei o que. Nossa, delícia. Velho, aqui a gente tem café de manhã de hotel. Ó, Mas o café da aqui tá começando a ter uma galera fazendo brunch. Tem? Então, tem. O último que eu fui foi Le Lapin, que é uma confeitaria francesa, né? francesa. E eles lançaram um menu de brunch que funciona dia de domingo e é sensacional. E é nessa Onde é? pegada? Fica onde? Hã? Le Fica Lapin onde? fica na... Sabe ali a rua do canal, onde tem uma oficina? Sim. Por Ah, ali. pertinho de casa, velho. Ela era delivery, né? Eles eram delivery e eram eles só delivery. faziam doces, né? Aham. E agora eles começaram a introduzir o menu de brunch também. É que lá nos Estados Unidos e no Canadá também é muito comum as pessoas não almoçarem. Então, assim, as pessoas acordam cedo, tomam um café, alguma coisa e tal, fazem coisas, e aí, sei lá, dá meio-dia, 11 horas, a gente vai fazer um brunch. As Que o pessoas brunch é a junção, né? Do breakfast com lunch. com lunch. E aí, assim, a gente fica muito aqui no Brasil com aquela ideia de, eu preciso Tem que almoçar almoçar, comida. E almoçar comida, Eu falei né? pro pessoal lá de casa, gente, vamos comer o brunch domingo lá em Lalapão. Aí Ah, eu vou, minha eu mãe, gosto de que domingo. horas? Aí eu falei, não, umas 10 horas tá bom. Aí minha mãe, e a gente vai almoçar onde? Eu falei, Não amiga, almoça. não almoça. O almoço é lá, 10 horas da manhã. E é isso, assim, e assim, quem não gosta de bacon, por exemplo? Eu não como bacon. Mas assim, lá tem o bacon de Peru. Tem bacon, tem vários tipos de bacon, sabe? Aham. Então, assim, quando você chega, tem pra todo mundo. Você pode comer bacon vegetariano, por exemplo, Sim. e tal. E aí você chega e são menus, sabe? Aí você pode escolher, tipo, 5. Tem um que é um bolinho de milho, que ele bota uma manteiguinha em cima, que é uma coisa absurda. E, tipo, custa $9, custa $10. É uma coisa muito barata, muito Aham. acessível. E tem todos os negócios, assim. E panqueca com chantilly e Eu morango. adoro. Lá eles têm Nossa. eles têm uma panqueca americana que é com morango e chantilly de chocolate branco. Nossa, imagina. Bem bom. Eu acho que isso aqui, eu sempre falei assim, eu falei assim, caramba, ter esses breakfasts assim, de tipo... Aham. Porque aqui a gente tem os hotéis, que a gente tinha na Perinho um café da Mas manhã. acho que é outra proposta, o café da manhã de hotel né? É, porque é self-service, né? Normalmente, isso. não é de pedir. E é isso, assim, o brasileiro gosta muito do self-service, né? É. Mas eu acho muito gostoso você receber uma bandejinha também. toda feitinha, assim. Eu gosto também. Com as coisinhas assim, sabe? Você já foi no Shanty? Conhecem o Shanty? Nunca. Não é de café da manhã, mas é porque é nessa pegada da bandejinha, né? Eles são um restaurante asiático. Eles têm menus de países. Então, por exemplo, segunda acho que não abre, mas terça-feira é Tailândia, quarta é Índia. Você já conheceu esse lugar? Eu acho que eu vi no seu, que é um que é todo coloridinho. Lá é bem colorido. Que... E aí você chega lá, Sim. você só tem duas opções. Ou você vai querer com proteína animal ou sem proteína animal. E Não, aí eu vem uma bandejona, e aí na bandeja tem sobremesa, normalmente tem uma salada de legumes, uma salada fria, o prato principal, que aí vai depender de qual foi o país que você escolheu, a proteína e mais umas 2 coisinhas, que normalmente é como se fosse uma entrada e um molho e tal. É incrível, incrível, incrível. É na Pituba. Ele fechou. Rio Vermelho. Ele não abriu agora. No Nadinha. Então ele abriu lá. Era tudo abriu Sempre lá? foi lá. Uma coisa lá? Sempre foi lá. Eu sei que eu vi em algum blog desse, assim, Esse sempre foi lá. que é todo colorido, assim, tem várias gravuras, várias coisas, assim. Esse é o Buda. É O Buda. Buda. O Buda, ele é asiático também, mas o Buda você pede pratos
à la carte normal, sabe? Entendi. São Então pratos dois mesmo. diferentes. Maravilhoso também, eu É o adoro Buda, lá. que é na Buda. Pituba, né? Isso, é na Pituba. Agora, esse do Rio Vermelho, então, eu não conheço, não. Como é que Vale a chama? pena. Shanti. Shanti é Shanti. paz em sânscrito. Shanti, eu vou sábado. E o francês lá, como é o nome do francês? Leilapan. Leilapan, eu vou domingo. Levar a Guga pra comer açúcar 11 horas da manhã, pra Guga ficar doida. A mãe dele se retar comigo. Beijo, meu amor, eu te amo. Mas domingo a gente vai ficar acordado o dia todo. Mas a gente puxou esse negócio pra falar da sua confeitaria. Sim, a gente tava falando sobre isso. E aí eu comecei a fazer os sequilhos pra poder vender. E tudo mais, né? Os cinnamons e a búlgara e bolo também eu fazia. Só que eu tava, nesse processo, eu tava finalizando a pós-graduação em estética. E daí eu precisava me dedicar mais aos estudos da estética. E junto com tudo, tava me consumindo demais. Sim. E eu amo cozinhar, eu sempre amei. Inclusive, eu faço receitas lá no blog e deixou de ser prazeroso, sabe? Às vezes eu ficava, ai, que saco, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu parei de cozinhar pra casa, que é uma coisa que eu faço também. Porque como eu tava o dia inteiro na cozinha, de noite eu tava correndo de fogão. E aí eu falei, não, eu vou parar com a confeitaria mesmo e ficar só com o blog e com a estética que eu preciso me dedicar. E aí foi uma decisão... Me arrependi algumas vezes no meio do caminho, mas ainda acho que foi a melhor decisão que eu tomei. E hoje o seu principal trabalho é o blog e estética. Isso. Então, Os dois igualmente, eu acho. os dois dão o mesmo trabalho, né? Mas você falou de receitas. Então, assim, Sim. você já ensinava as pessoas a fazer confeitaria ou comida no modo geral? Das coisas que eu já fiz pra vender, uma delas foi um livro de receita. Então, eu mesma fiz edição, fiz impressão, fiz... Impresso? Tudo. E daí eu fazia pra vender, eu acho que eu vendi em 100 exemplares, assim. Que foram os que eu fiz, né? Daí eu vendi. E depois eu fiquei vendendo só digital. Esses dias uma seguidora veio falar comigo no blog, Nath, você não vendia um livro de receita? Eu falei, vendia, tem uns 4 ou 5 anos, mas vendia. Ela, você não tem não ainda? Eu falei, olha, o livro não, eu tenho digital, se você quiser comprar. Eu vendi pra ela o digital. E hoje em dia eu posto muitas até dessas receitas que estão no livro, eu posto no blog. E novas também, eu sempre faço. O blog ainda existe, blog.com? Não. Nunca existiu, na real. Eu falo blog, mas blog, sempre mas foi é Insta. Sempre foi Instagram. Sempre foi Insta. Porque, assim... O Instagram facilitou muito a vida da gente, né, irmão? Eu demorei pra transicionar, assim, pro Sério? Instagram. Porque, assim... Velho, ele é velho. Não. É porque, assim, eu Por escrevi... que você é velho? É porque eu escrevia pro mochileiros e tal. Sim. E eu dava dicas das minhas viagens e tal nesses blogs. Uma parada bem anônima, bem, tipo, era contribuição, né? E eu fiquei nisso, até minha viagem da Ásia, assim, eu fazia muito por lá. Mas eu achei que eu não tinha a linguagem do Instagram. Que, não sei, hoje eu já acho que o podcast, ele me deu mais autonomia pra eu chegar nos meus stories e falar com o meu público e tal. Mas até então era uma parada que eu tinha muito receio, sabe? Que assim, você fazia o primeiro vídeo assim, oi gente, eu tô aqui e tal, em Dubai. Aí o cara, blogueirinho. Blogueirinho, sabe? Tipo, meus primeiros vídeos foi assim, né? Eu falei, pô, gente, chega aqui em Dubai e tal, vou em tal lugar. E o cara... Inibiu. E o cara assim, rico, sabe? Tipo, os próprios amigos, né? Aí eu falava assim, pô, e tal. Eu fiquei mais inibido. Mas agora na cara já cortadinho, onde eu já me exponho com o Piaté FM, então... hoje vai. Hoje... Perdi um pouquinho o time. Mas... A trava social, querido. Isso. Mas rola uma trava social até pra você, assim. Eu acho que até hoje você consegue receber uma crítica e ficar de boa. Você consegue já... É uma pergunta muito capciosa essa, né? Eu tento lidar com a crítica da seguinte forma. Pra mim, existem 2 tipos de crítica. Ou a pessoa ela tá me criticando porque ela tá afim de me criticar porque ela é gente ruim Só mesmo. ódio mesmo, assim. Isso. Ou ela tá me criticando porque ela realmente acha que ela pode me ajudar de alguma forma. Sim. Então, quando a pessoa tá só no ódio, eu realmente Passa batido? Passa batido, eu não me importo. Quando eu sinto que a pessoa ela tá fazendo uma crítica, tentando fazer uma crítica, né, construtiva, e se eu sentir isso, daí tem também 2 opções. Ou ela consegue fazer uma crítica positiva de forma positiva, ou ela tenta fazer uma crítica positiva e acaba sendo uma crítica meio... Pesadinha. E aí, se é pesadinha, eu fico com pena, porque a pessoa não sabe se comunicar. E se é uma crítica boa, eu fico feliz, porque eu aceito isso mesmo, entendeu? Sim.
Esses dias eu perguntei lá no blog o que o pessoal tava achando das capas que eu fiz. Porque eu mudei algumas capas do meu feed pra poder facilitar a identificação. Dos destaques? Não dos destaques, das publicações mesmo. Tipo, a capa de receitas, por exemplo, agora tá diferente dos reels de receita. Aham. Eu tentei padronizar de um jeito diferente, porque eu acho que tava um pouco confuso pra poder achar. Sim. E daí eu perguntei, tiveram 2 seguidoras, eu perguntei em enquete, né, se a galera tinha gostado, sim ou não, e tiveram 2 seguidoras que marcaram não. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar pra elas O que você podia melhorar. o que eu podia melhorar, exatamente. Eu perguntei se elas tinham marcado não mesmo, porque eu sei que tem pessoas que marcam errado por acidente. E até pra não ficar... Aí, o que eu posso melhorar? Me diz aí, pra não ficar meio assim, sabe? Sim. E aí as 2 falaram que elas tinham marcado errado e me pediram 1000 desculpas. Eu falei, gente, tudo bem, se vocês tivessem marcado certo, eu ia querer saber o que eu posso Sim. melhorar. Porque se você não gostou, eu quero saber o que você não E vai gostou. ver a pessoa design, ela pode ajudar. Exatamente. E o blog é pra aquela galera que tá ali. Sim, Então não adianta eu fazer uma coisa que eu gosto, mas eles não. sim. Então a minha intenção é realmente aceitar as críticas e tentar acatar quando, obviamente, faz sentido, né? Quando não tá no ódio. Eu já sou adepto a Jojo Todinho. As pessoas não veem brilho nelas próprias, então se incomodam com os brilhos dos outros. Jojo Todinho. 2022. Tá certa também, tá Todinho certa Jojo também. 2022. Mas uma coisa assim que a gente falou, você falou da sua amiga, por exemplo, né? Que ela viajava, não existe fazer isso tão barato, né? Sim, sim. Eu lembro que quando eu tentava falar assim, pô, galera, eu consegui pegar uma passagem de Salvador, Bogotá, por R$600 de volta. Aí o pessoal pensava, lá vem ele, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo, talvez pela minha maturidade na época e tal, me afetava, falava assim, porra. Aí eu mandava um print da minha... Eu tinha todo um trabalho, era Pra cansativo, provar que sabe? eu E já assim, passei mandava o disso print e também. botava, ok, tá ligado? E eu sentia que aquilo demandava uma energia. E a maneira que você fala é bem de boa, né? Tipo assim, ela tem 2 alternativas. Ou ela tá Hoje, realmente né, eu sendo tô de essa, boa. ou sendo, sabe, sendo... Mas já passei por isso também. Já, inclusive, recebi mensagens assim. Cheguei a escrever textão pra enviar pra pessoa. Eu olho o texto, eu falo, gente, a pessoa vai cagar pro meu texto. Daí eu apago e largo lá. Ignoro mesmo, tá tudo certo. Porque assim, Jojo Todinho, gente. Essa filósofa contemporânea, vocês têm que ouvir mais Jojo Todinho. no Twitter que era legal, porque no Twitter era bateu, levou, né? O Twitter, eu não sei hoje como é que tá, mas o Twitter... Eu tenho uma amiga que usa muito, mas não tenho É, a o mínima Twitter- ideia. Eu uso mais pra consumir informação, assim. Sim. O Twitter é um negócio meio assim, né? Que tipo assim, não gostei, não gostou por quê? Sabe? Você tem E que aí? gostar. Mas o Instagram, ele é muito democrático também, né? Sim. Porque você tem seguidores classe A+, Uhum. e você tem seguidores também classe C, e ali você tem que ter uma linguagem que seja os dois. Eu sofri um pouco, assim, com críticas de termo de linguagem, por exemplo, sabe? Porque, assim, muitas vezes, quando eu me expressava, as pessoas mais próximas falavam assim, que linguagem é essa, sabe? Minha mãe briga às vezes comigo. Briga. E como é que você adapta a sua linguagem? Porque, assim, é muito difícil. Você tem que comunicar com a classe A+, mas você tem que também comunicar... Ser você, né? E é isso. E é como eu falo, tipo, a gente vai comer o cachorro-quente do ponto de ônibus e a gente vai comer um entrecó e tal em algum outro lugar. E, assim... O bom não necessariamente é caro, né? E o Exato. caro não necessariamente é bom. Exatamente. E a gente vai pra Exatamente. tanto lugar caro que é ruim e tanto lugar maravilhoso que é muito bom. Uhum. Eu vou tirar um exemplo brincando, assim, eu tava andando de bike, aí eu parei ali, depois do antigo Aeroclube, tem um negócio com vários food trucks. Ah, sim, eu tô ligada ali. Eu fui Você já lá, foi? já. Você já viu? Eu vi, mas nunca fui. Eu tava andando de bike ali e tal, e aí eu passei e falei, caramba, vários. E assim, tem food truck de confeitaria, de açaí, Muita é coisa. bem eclético mesmo. E tem e preços bem legais também. Tem preços legais, mas assim, eu e Rafa, a gente tem um cachorro-quente que a gente comia no Nordeste de Amaralina. Nordestão. No Nordeste de Amaralina mesmo. E assim, é fantástico, Hot dog incrível. da Amada. Vamos dar o arrobinha. É Amada? Amada? Da Amada. E assim, eu falo pra todo mundo, é o melhor cachorro-quente que eu já comi ever, forever. Entendeu? Assim, é muito bom. E ele tem 70 tipos de maioneses diferentes, com Sim. azeitona, com... É incrível, é incrível. E aí... Ó, só interrompendo Aham. pra falar o negócio do gosto, né? Você tá aí falando do cachorro-quente. O melhor cachorro-quente que você já comeu é um lugar que tem milhares de tipos de maionese. Uhum. O cachorro-quente favorito da minha mãe é o cachorro-quente da Disney. Aquele Não. cachorro-quente que é um pão A salsicha... e uma salsicha apenas. Ela ama aquilo. Ama. É o Toda americano hora ela fala que ela típico. morre de saudade de comer aquilo ali.
Então, se ela for lá, ela Ela vai vai achar odiar. uma merda. Ela vai odiar. E é engraçado isso, porque assim, eu não sou muito. Eu amo cachorro-quente, mas é uma coisa que eu como. A gente come muito pouco cachorro-quente. E eu e Rafa, a gente tinha essa costume de ir no Nordeste pra comer o cachorro-quente. Aí quando eu tava agora, isso tem 15 dias, rodando lá, e tinha várias coisas de cachorro-quente. Eu falei, pô, vou comer um dog. Vou comer um dog. Anos que eu não como. E é de trailer, Sim, vai ser top. E eu fui com a minha cabeça que eu ia gastar R$10 no cachorro-quente. é mais caro. Que eu acho que é caro. Mas, tu falou assim, comer um cachorro-quentezinho, lá era um dogão por R$5, se eu não me engano, 8. E aí eu falei, vou pagar uns R$10 no cachorro-quente e tal. Aí eu passei e vi cachorro-quentes gourmet em todos os food trucks, man. E um mais simplesinho, assim, o cara era muito gente boa. Aí, não tinha visto e tal. É um cachorro-quente que tem um queijo flambado, um queijo maçaricado em cima. É muita gourmetização de um cachorro-quente. E aí eu passei e tinham 3, acho que são 3. E um muito bonito. Aí, farofa de bacon de calabresa. E umas coisas muito doidas. R$40. Um cachorro-quente por um refrigerante. Ai, não dá não. Sério, por Deus. É isso aí. R$40. E acho que batatinha frita. Aí eu falei, pô, vou no Mas primeiro. já tava mais honesto. E é um negócio bem pequenininho, assim. Eu fui no primeiro e falei assim, pô, o cara era muito gente boa. Sabe aqueles meninos que são gente boa? Aqui em Salvador tem muito, né? Que você não compra nem pela Mas pela pela mercadoria. pessoa. E o menino, gente boa, o primeiro trailer de lá. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, brother, então tá bom, você fez tanta propaganda, eu vou querer um cachorro-quentezinho, um doguinho, eu falei, né? Aí ele falou assim, ah, tá bom, veja que o combo do dia custa R$38. Aí eu, como? Que eu tava na minha cabeça que eu ia pagar R$10 no cachorro-quente, né? Aí ele falou assim, não, custa 30, mas vem com uma Coca-Cola e um negócio. Mas é o melhor cachorro-quente do mundo, aquela propaganda de baiano, sabe? Aí eu comi assim, aí eu pedi. E aí eu descobri que esse trailer ele não faz nada de porco. É, nada de porco, é tudo de frango, o bacon dele é de calabresa e tal. Mas assim, não, o bacon era de calabresa. Não, o bacon era de Sim. de outra De coisa. algum outro bicho. De algum que não outro era bicho porco. que não era porco. Terrestre. É porque eu acho que o cara é adventista do 7º dia. Ah, sim. Aí não come não porco. pode pôr. E, enfim, eu sei que eu paguei o cachorro-quente mais caro da minha vida, em real. E a coisa mais simples e coisa, mas assim, eu fiquei muito assustado, porque assim, aquele lugar ali pra mim era um lugar pra ser acessível. E não tinha nada acessível ali. E era R$40 o cachorro-quente. Eu acho isso de caro e barato, eu acho muito relativo. Eu relativizo demais isso. Porque o caro e o barato, ele tá muito mais relacionado com o nosso poder aquisitivo do que com o valor mesmo daquilo. Eu tenho certeza que para as pessoas que vão em um restaurante de sushi, por exemplo, e gastam R$200, R$300, comer um hot dog de 40 é muito barato. Então, eu nunca opino em relação a isso. Eu já vi, inclusive, alguns blogs que falam, achei caro, ou achei barato. Não falo. Eu boto o preço, e aí se é caro ou barato, é um problema de quem tá pagando e não o meu de que tô reportando. Mas, de forma geral, eu acho que comida tá caro. Sim. É isso que eu ia falar. E o nosso poder aquisitivo na Bahia, de forma geral, que é de onde eu posso minimamente falar, é pouco. É pouco, sim. Então acaba que tudo fica meio caro pra maior parte dos poderes aquisitivos, assim, sabe? Imagina então, irmão, a mãe de Nath grávida com o desejo de um cachorro quente da Da Disney. Disney, lascou. Ela vai morrer com o desejo da Disney. Eu fiquei pensando assim, né? O cachorro-quente da Disney, né? Um pão e a salsicha. Come a salsicha. E a gente já tentou reproduzir, ela não fica satisfeita. Ela quer E eu chorar. acho que Pri... Não, foi Pri? Não, Pri foi bolo. Eu tenho uma prima, né? Que quando ela for grávida, o único desejo que ela teve foi o cachorro-quente da Amada, que tem também no Rio Vermelho. É aquele cachorro-quente que tem ali... Não sei se é Dinho ou Cira, que tem um cachorro-quente do lado. Sim. É o mesmo do Nordeste. Sim. Só que o do Nordeste é mais tradicional, que é mais antigo e tal. Entendi. E é mais gostoso. Tem Agora, que ir lá E no Nordeste. roda menos, né? Agora, é isso. Tipo, a gente falou de preço, por exemplo, no seu blog. Então você não coloca muito sobre Não. os preços. Ela Não, põe eu o ponho o preço. preço, você eu põe não o boto preço. minha opinião. Ah, não pode ser caro ou Porque daí barato. é minha opinião em relação ao meu poder aquisitivo. Entendi. Entendeu? Isso influencia no poder aquisitivo de outras pessoas. Não, que eu fiquei pensando assim, eu falei assim, quando a gente tava falando sobre preço, assim, realmente, assim, tem coisa que, se eu vou no japonês, assim, eu pago X, pra mim é barato, se eu vou, né? E quando eu voltei dos Estados Unidos, assim, que as coisas deram um boom,
Eu acho que depois da pandemia as coisas ficaram com um valor Aham, totalmente diferente. Diferente. Em tudo. Então, assim, eu acho que eu tô numa fase ainda de me acostumar a preços. Sim. Gente, até o barato eu não gosto de falar. Tipo assim, falar, eu achei isso barato. Porque pra alguém aquilo pode ser muito caro, entendeu? Sim. E aí eu sinto que eu tô imprimindo uma imagem ruim pra pessoa de que, por exemplo, se eu chego e falo, ai, esse celular aqui é barato, a pessoa não acha barato, ela não Sim. pode pagar por ele, e aí ela vai ficar, pô, barato pra ela, certeza. Então eu tento não imprimir minha opinião pessoal em relação a mim, né? É, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? Velho, acho que você já faz o que tem que fazer, é colocar o preço. Quando eu vou no lugar, eu já sei. Já Eu sabe o entrei lá preço, exato. no Vem Conhecer, eu falo, pô, Dá pra eu ir. dá pra gente ir, vamos lá. Vamos lá É. conhecer. Eu acho que é isso, assim, o poder aquisitivo de cada um. É que a gente pensa, Salvador, né, Bahia, perdeu muito poder de compra, né? E não só isso, né, em relação ao poder de compra, mas em relação ao que vale pessoalmente pra você também, Sim. entendeu? Porque, por exemplo, meu namorado, ele adora o Vasco, né? Ele é vascaíno e tal. Tadinho. Pra ele, a camisa do Vasco, ela vale o que custa. Pra mim não vale, entendeu? Porque Sim. pra mim não tem a representatividade que tem pra ele. Não vai valer nunca. E isso acaba imprimindo também em comida. Pra algumas pessoas que amam chocolate, por exemplo, pagar mais caro em um chocolate da Lindt, talvez valha. Sim. Pra outras que não se apegam tanto ou não percebem tanto a Um diferença sonho de entre os valsa vai ser chocolates, ok. o sonho de valsa tá top, entendeu? Então é bem relativo. Eu percebi também uma coisa, assim, nos Estados Unidos tem muito cookie. E os Sim. cookies são incríveis, incríveis. E aí eu cheguei no Shopping Salvador pra comer um cookie. Eu vi e falei assim, pô, eu vou comer um cookie, rei. Tava esperando pagar $1, pagou. Não, tipo assim, $1, eu esperava pagar $3. Aí eu vi, e assim, Mas você pagou uns 15 conto. É. eu paguei R$22 no cookie. Nossa. Ah. E assim, eu achei um absurdo, né? Uhum. Eu passei e vi, achei muito bonitinho. Eu falei, pô, esse aqui deve ser bom. Vai me lembrar e tal. E memória afetiva também, né? Aí eu Sim. falei, me dá um cookie, por favor, e tal. Aí a mulher falou, tá bom e tal. R$22, R$22,50, uma coisa assim. Aí eu falei, quantos eu peguei? Eu pedi o mesmo? Que é, tipo, assim, deve ser, sei lá, 90 gramas, sabe? Sim. Aí ela falou, ela deu aquela risada assim, meio sem graça. Eu paguei, eu falei, nossa. Mas assim, é uma parada que eu tenho que pensar também, assim. Até Até quando você faz a coisa, você muda muito o jeito de pensar em relação ao preço daquilo, preço daquilo, e ao né? valor daquilo também. Sim. Eu mesma fazia, né, as coisas da confeitaria e tinha lata de sequilho que eu queria vender por R$200 do trabalho que tinha me dado, Isso que eu ia sabe? falar, o trabalho que quem faz também. Porque é muito trabalho. Ia depender, principalmente se for pequeno produtor, como eu era, às vezes a gente liga o forno pra atender um cliente, sabe? Então, no final das contas, é muito mais do que realmente passa a Consequível. ser. É mais do que consequível. Exatamente. O trabalho e trabalho. tudo que tem por trás dali. Hoje, até pelo serviço de marketing que eu faço, eu percebo que as empresas, elas têm outros custos, sabe? Elas têm custos hoje de marketing, elas têm custos de fotografia, elas têm custos de funcionário e elas têm custos de perda também. Sim. Porque o cookie que você comprou, ele não foi R$22. R$22 você pagou pelo cookie que alguém não comprou e que foi pro lixo, entendeu? Então isso também tem que acaba sendo levado em consideração. Assim, é que é tudo muito... Cada cabeça é um mundo, né? Isso. Porque assim, quando eu tinha restaurante, eu tinha um restaurante em Vilas. Qual que era? Hangar. Ele ficava em frente à Mariposa. Era um todo de vidro, assim, grande. Sim. E assim, eu tive... Um dos meus maiores problemas foi preço. Porque quando eu abri o restaurante, assim, e tal, a minha metodologia de preço era muito do que eu achava justo cobrar. Sim. E não do que eu precisava fazer para manter o meu negócio em pé. Então, assim, a pessoa chegava lá e ia comer, sei lá, um risoto de polvo incrível e era tipo R$40, R$50, sendo que o quilo do meu polvo custava 60. É impossível. Era coisa assim que não batiam. Mas era porque quando eu fazia o estudo de preço e tal, eu falava, tem que ser isso aqui por conta disso, daquilo, dava, sei lá, R$89. Eu falava, pô, não vou vender um risoto por 89. E eu tinha esse negócio. E eu senti que quanto mais você frequenta lugares que tem preços mais baixos e mais altos, você vai criando um julgamento de valor na sua cabeça.
Tipo, eu paguei pouco, isso vale pouco. Eu paguei muito, isso vale muito. E muitas vezes aquele risoto podia ser maravilhoso e a pessoa fala Sim, assim, pô, mas sim. por R$ 49 não prestava. Aham. Então a gente tem um julgamento de Sim. valor. Eu acho que o que acontece muito é que Exemplo. os locais eles tentam se adequar ao mercado, né? E que na verdade é um mercado que nem sempre é o mercado deles. Às vezes é o mercado de uma outra empresa e o mercado deles é outro. E para se adequar a isso, eles diminuem a qualidade. Então você começa a perder qualidade de produto para poder ter um valor que é mais acessível. E dessa forma você até atinge um público, mas você também tá perdendo outros. É. E aí é Essa parte complicado. do negócio é complicado. Complicado. Eu sempre fui de empreender, mas a formação de valor de produto e assim, a postura que você tem, né? Que Eu acho que a pior parte do trabalho é colocar o preço isso. no negócio. Exatamente. E assim, você julgar que o trabalho da pessoa vale tanto e não vale é terrível. É. Porque assim, realmente uma coisa que você falou no começo que me fez refletir em algumas coisas foi é o seu poder de compra. Então assim, muitas vezes se pra você é caro aquilo, não compre. É. Se pra você é barato aquilo, compre, dê risada e fique sozinho. Sabe, tipo assim, é uma Isso parada vale que é mais... pra tudo. É. Eu, dentro da estética mesmo, eu sofro muito com isso, gente. Vocês veem ao dó de povo cobrando R$400 na toxina botulínica. É impossível cobrar isso. Sim. Impossível, porque eu sei qual é a toxina que eu uso, eu sei qual é a diluição que eu uso, eu sei quais são os materiais que eu uso. Eu estagiei em locais que faziam coisas absurdas pra cobrar barato. Sim. E esse não é o público que eu quero, sabe? Eu não quero o público que vem pelo valor. Márcio, eu te amo, Márcio. Olha quem chegou. Velho, Ele falou que não tinha alguma coisa e mandou outra. Viu? Eu Márcio- não sei se era sua tortinha. Márcio, Eu É acho o bom tipo- ele ter guardado minha torta, viu, Márcio? Márcio é o tipo de amizade... Que mandou também uns brioches. Oxe, Tem pode mais? trazer. Meu Hã? Deus. Jesus Ai, amado. gente. Obrigado mesmo. Mas assim, Dami, Um pratinho, né? hã? Quer um pratinho? Eu tô Dame achando... se você puder trazer um paratinho, por Nossa. favor. Feito com amor. Obrigado pela parceria incrível com a gente. Vai ter QR Code aqui em cima para vocês poderem comprar também. Quem tá no YouTube, quem tá no cheiro, Spotify. brother. Eu vou só contextualizar vocês. Chegaram aqui os melhores doces de Salvador, da Feito com Amor na Pituba, tá bom? Coloca no Instagram Feito com Amor, @Feito com Amor, que vocês vão se deliciar de onde vocês estiverem. O meu mini LED. Meu pai. Mila, coloca pro... Acho que esse aqui foi o que você falou, não foi? Aqui. Eu acho que... Meu Deus, eu nunca comi isso. Gente, tiramisu. essa daqui é a melhor Mas torta eu de nunca peguei maçã o da tiramisu de lá. vida inteira. Hã? Você já comeu o tiramisu? Já comi o tiramisu. O tiramisu dele é maravilhoso. E ele Meu ainda põe Deus. tipo uma ganache de chocolate no meio. Mila, Muito, 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 muito boa. fazer um corte só a gente falando Eu Mila. vou- E Mila. Não, coloca... Deixa aqui com produção com vocês lá. Ó. Deixar um com vocês pelo menos. Eu não deixava nenhum. Oxente. Você já foi estagiário? Eu já fui. A produção Eu já precisa fui se também. alimentar Estagiário bebe também. água, Olha, come olha. bolacha creme crack. Gente, olha, aqui... Brincadeira, aqui, Dami. Aqui é acarajé Piada. cortadinho. Aqui é acarajé cortadinho mesmo. Então, assim, quando não tem acarajé, tem feito com amor cortadinho também. Ivo, E pega nesse a Nath momento, fazendo... nesse momento, Rafa, o que as pessoas podem fazer? Gente, enquanto a gente tá blogueirando, Feito com Amor, para um pouquinho aqui, ativa o sininho da gente, começa a fazer o que no YouTube, Rafa? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, que é muito importante para que a gente continue, Importantíssimo, não Porque, custa tipo, nada, de para que a gente graça. continue com essa resenha gostosa e animada que vocês fazem parte. Se você tá no Spotify, avalia nosso podcast para poder fazer ele ficar um pouquinho mais forte, ser enviado para mais pessoas. E enquanto isso, a gente vai estar aqui com as colheres magníficas e sensuais do acarajé cortadinho para poder degustar a Feito com Amor e falar sobre comida. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos Vamos lá. atacar? Vamos seguir. Você pode comer aí. A gente lá vão ter. pesquisando um pouquinho sobre você, Nath, Hum. eu vi informação curiosa aqui. Falou que você foi produzido in vitro. Ah, sim. Como assim? Conte aí, conte assim. Minha mãe não podia engravidar, ela tinha as trompas obstruídas. E daí eu fui fertilizada in vitro mesmo. Bem no inicinho da fertilização, né? Porque eu tenho 24, então... Aham. É. Acho que
Acho que o mais novo tem 30 anos, então o primeiro, né? O primeiro? Eu acho que tem 30, eu tenho 24, então é bem próximo, assim. E eu fui fertilizada aqui na Clínica Ivy, com Ah, na a Paulo doutora VI. Bela, E foi isso, minha mãe conseguiu 5 embriões, ela pôs de 5, só ficou eu. O embrião blogueira que... O embrião falou. o O embrião falou. blogueiro. O embrião chegou pro episódio e falou assim: olha, vocês todos aí, E entendeu? O pior é que ficaram 2, na real, e o outro sumiu depois de um tempo, né? Eu digo que eu comi ele, e tem vezes que eu falo isso, né? Tipo, não, eu comi o outro, e as pessoas ficam, você comeu mesmo? Gente, eu acho que não. E ainda fiz uns storyzinhos. Oxe, naquela época, pai, comi que eu tava com fome. E aí, inclusive, eu vi uma menina que ela tatuou no pé, Made in England. E daí eu tatuei eu ia tatuar no meu pé, mas o tatuador disse que ia doer muito. E aí eu tatuei no meu pescoço Made in Lab, Oh. que é tipo produzido no laboratório. Mas é Eu quando. tinha uma colega de escola que chamava Madeinusa. Porque a mãe... Você pegou já, né? Não. Porque a mãe dela sim, amava meu Deus. tudo que vinha dos Estados Unidos. Madeirusa tá de Made brincadeira. in USA. Madeinusa o nome dela. Beijo, Madeinusa. Meu Deus, Se você estiver assistindo. Velho. engraçado isso. E olha que assim, que eu já tive amigas com nome bem diferentes. Madeinusa Mas ninguém ganha. mano. Madeiusa é. Nossa, é. Gente- Ó, a minha amiga com o nome mais diferente da vida, assim, é Ava. Ava. É Ava. E... É um ambiente virtual de aprendizagem. E o pior é que a gente foi pra Disney já juntas, né? E nos Estados Unidos é um nome comum. Então, Ava. quando a gente chegou lá, tinha tudo com o nome dela. Aqueles potinhos, copos, xícara, chaveiro, tudo tinha com o nome dela. E Que não tinha beleza. nada com o meu. Não existe Natália lá. Tinha Natalie, né? Aham. Mas Natália não tinha. E daí ela comprou um monte de coisa com os nomes dela e eu não pude comprar nada. Eu sofri isso com o meu nome também, Thiago. Thiago não é um nome tão comum. Thiago é um nome. E assim, eu quando achava alguma coisa, tinha Ah, H. eu gosto de era comer Thiago isso com mão, H. tá? Oi? Eu gosto de pegar com a mão e comer. Se você tiver afim. Não cabe esse trem na minha boca. Porque eu tenho um problema na TM, não abre isso tudo. Já pensou? Ia dar uns cortes legais, pelo menos, né? Esse aqui é tipo um pão de mel. Esse aqui, eu acho que é um pico de banana. Ou é um bolinho de banana. Tem uma canelinha, não sei. Esse eu ainda não comi. Faz o, por Esse- favor, como você filmou. Não sei se Ivo pegou, se puder pegar agora, Ivo. Que é aquilo ali, aquela luzinha, É um flash? aquele flash ali? Pra onde você vai, ele tá junto com você. É um flashzinho. Eu comprei pra me auxiliar na hora de Caraca. foto. Um flash bem potente, Fiquei bem cego, legal. velho. Foi tão barato, gente. Comprei na Shopee. A Shopee tem umas paradas sinistras de boa. Precisamos de um desse aqui pra ficar na nossa frente aqui. Assim. Gente, eu adorei ele. Na Eu verdade, dois. comprei e fiquei meio com medo, assim, de Posso ver? não prestar. Você segura pra ele ligar. Pô, ele é levinho, meu. É super tranquilo de levar pros lugares e a bateria dura bem. Dica do blogueiro Rafael Sueli. Eu tô, Shopee, viu, gente? eu tô seguindo. Tem o link lá no blog. Ah, é. Tem um Eu tô link. seguindo um cara que ele ganha muito dinheiro indicando links da Shopee. E assim, o cara ganha uma grana absurda. Ele tá com sei lá, 300 mil seguidores. Meu Deus. E aí, quando eu conheci o cara, eu falei, velho, não é possível. E ele ganha, velho, ele pega uma coisa bacana na Shopee, faz um vídeo legal. E ele bota, quem quiser o link, fala que eu mando Sim, no no direct. E assim, cada vídeo dele tem, sei lá, 2.000 pessoas que falam, 1.000 pessoas que falam, porque os vídeos são, eles fazem uns vídeos muito legais. E aí ele faz tipo ele bota o vídeo que a pessoa postou na China, no que for, aí ele fala, faz algumas reações assim e fala, aqui e tal, e bota. É muito simples, mas o cara tá ganhando uma grana aí. Sim, Porque eu acho que a Shopee recompensa. recompensa. Dá uma remuneração. Eu não me lembro o percentual, se é 1%, acho que é 1%. Em cima do preço do Em negócio. cima do preço do negócio, é. E aí ele Acho que é faz 1%. isso. E ele tá ganhando uma grana, ele tá com 300 É. mil seguidores já e tal, uma Você coisa tem que assim. ser afiliado lá, né, pra poder Eu acho receber. muito Isso é bem bacana. legal. Eu, particularmente, sou rata de Shopee. Se Eu minha adoro. mulher fizer isso aí, ela vai virar milionária. Priscila, Velho, todo Eu dia compro chega muita uma caixa da coisa lá. Shopee. eu não. É muito legal, porque realmente tem coisas de um valor mais barato lá. Isso do frete ser gratuito ajuda. Então, ontem mesmo a gente foi comprar a caixa de transporte. Eu fiz a castração de 35 gatos em 2021. Como assim, gente? E tinham muitos gatos no meu condomínio. A gente pegou tudo e castrou. Salvador? Aham. E daí agora apareceram 2 meliantes lá. E a gente tá sem caixa de transporte pra poder pegar e transportar eles, né? Eu tenho um gatoeira.
Mas a caixa de transporte não. Aí eu resolvi comprar. Desculpa. É uma armadilha. ratoeira gigante. É, uma armadilha Mesmo. pra você pegar gato. Funciona do mesmo jeito, só que ela é enorme, entendeu? E a que a gente comprou é bem, bem grande mesmo. E não peraí, mata peraí, o gato. É Não mata o importante gato, falar. não mata o gato. É pelo só pra amor de você Deus. capturar o gato. Você captura o gato. Gatoeira? Você captura o gato. Eu nunca ouvi É. falar. É uma jaula de metal que não tem fundo, certo? Ela é só tipo uma tampa de metal. Aí o gato vai comer alguma coisinha Daí a e gente cai. abre, põe ração e aí fica segurando a corda. Aí quando ele vai comer, a gente puxa e ele fica preso dentro da caixa. Entendi. Só que aí, como não tem fundo, a gente precisa transportar ele disso pra uma caixa. Aham. Aí a gente comprou, fomos numa loja pra poder tentar achar, tava R$200 a caixa do jeito que a gente queria. E na Shopee eu paguei 100. E aí eu comprei 2, até porque são 2, eu vou precisar pegar os 2. E aí é isso. Eu tinha uma gatinha adotada nos Estados Unidos. E Ah, agora eu quero adotar um gato. Comigo. Eu tenho empresa de adoção de gato. Não É é, sério? empresa ainda, mas É sério? são 87 gatos. Peraí. Mas você não tem isso em casa. Não, Você- eles ficam no abrigo, eu sou voluntária lá do abrigo pra poder auxiliar na parte. O abrigo é Dom Felino, quem quiser ver. Onde que fica? Fica em Vamos colocar, Itapuã. vamos colocar o Ah, arroba e o Deixa hashtag eu do falar em Felipe. Itapuã. Eu peguei de bike da Pituba para o farol de Itapuã e eu passei em placa Fó, talvez, patamares, não sei, e tinha É a colônia 389.500 gatos. É, são muitos. Velho, assim, na praia mesmo, tem um monte de papelão, assim. Eles fizeram a favela dos gatos ali. E eu nunca Que na vi... real aquilo ali foi feito por um morador de rua. Os moradores de ruas É. ficam lá ainda. Ah, Mas assim, eu nunca vi tanto gato na minha As existência. ONGs de Salvador que fazem esse processo de alimentar, né? Infelizmente, a gente ainda não tem um serviço muito bom de tudo em relação a bicho. Pô, depois me passa essa ONG, qual é? Passo sim. Chama Dom Felino, Dom Felino? o Insta deles. Lá, na real, é um lar temporário. Aham. Então, as pessoas, eles fizeram... A gente começou a nossa relação assim. Eu resgatei, né, os 35 gatos do meu condomínio pra poder castrar e alguém precisava fazer o pós-operatório deles. 35 gatos. Mano. 35. Alguém precisava fazer o pós dos gatinhos. Então, Uhum. a gente resgatou, fez a castração e ia pra casa deles, né, pra Uhum. esse lar temporário, pra poder fazer o pós-operatório e ou ir pra adoção ou voltar pro condomínio. Sim. Então, a gente pagava um valor por gato e por período. Aham. E daí, desses 35, 15 voltaram, se eu não me engano, lá pro condomínio. Mas 2 morreram, um foi envenenado, outro a gente Sempre não sabe rola exatamente o que essas coisas, né? aconteceu. Mas a gente que alimenta os 13 que estão lá. Aham. E apareceram mais 2. Aí esses 2 a gente precisa pegar, correr e castrar. Mas lá tem 87 no abrigo. Inclusive tem filhotinho, tem uma porrada de gato. A minha história com gato é engraçada, porque assim, eu morri de medo de gatos. até me conhecer. Mas assim, não, medo. O meu Me- gato é doido, ele morre. Mas assim, medo assim, de. Se tivesse um gato aqui nessa sala, eu não entrava nessa sala. Mentira! Real. Meu Não Deus. entrava. Eu desci uma vez pra trabalhar. No elevador tinha um gato lá embaixo. Isso eu tinha, sei lá, 26 anos, 25 anos. E aí eu subi e falei assim, eu tava na casa da minha mãe, falei assim, mãe, você pode descer e tirar o gato lá de baixo? Juro, quando eu abri o elevador, um gato preto. Eu falei, você é doido? Fiquei apertando. Né? Aí subi. Aí fui morar nos Estados Unidos e quando eu cheguei lá, aí tinha uma gatinha que sofria maus tratos. E era um casal brasileiro, enfim, o cara bebia, batia nela, botava um saco. E aí eu falei, não, tomei a gata pra mim. E com medo. E o nome dela é Bandida. E ela arranhava, assim, que deixava sangue no corpo inteiro. E aí eu tive que castrar, fazer tudo, as vacinas, as injeções e tal, chip. E sei que no final ela virou, tipo, a minha vida, assim, totalmente, sabe? Virou minha filha. E aí agora eu tenho essa vontade de adotar um gato Quando agora. você veio, ela ficou lá? Ela ficou. Com Porque alguém? eu saí de Boston e fui pra Flórida, né? Então, assim, gato é muito do local, da ração, do... Se você muda a ração dela, ela não come. Ela pode passar 2 dias sem comer. Então, assim, eu ia tirar ela do lugar que ela já tinha, tipo, no verão. Mas ela ficou lá com alguém? Ela ficou com uma pessoa que morava no mesmo lugar. Entendi. Eu morava na casa que ela morava na casa Tipo de cima. basement, né? Não, eu morava no primeiro andar, a pessoa morava no Entendi. segundo. E aí, a família, né? Aí a família ficou. Só que assim, legal. ela é tão arisca que eu fiquei com ela 4 anos e só eu cortava as unhas dela. Ela só ficava no meu colo. Ninguém mais podia, porque ela sofreu Meu gato é tantos bem maus arisco tratos. também. E aí eu me acostumei com esse tipo de gato. Quando eu vejo algum gato, eu fui na casa de um amigo mesmo, o gato dele ficou subindo em mim e Você tal. acha até estranho. Eu acho muito estranho ainda. Eu não tô acostumado, né? E aí agora que eu vi que os gatos podem ser assim, porque, por exemplo, Bandida, ela arranhava as pessoas de sangrar. Ela arranhava meus sobrinhos, assim, de sangrar mesmo. Eu levei uma mordida hoje.
E aí agora eu quero adotar um gato, né? Mas só que eu tenho que botar primeiro as telas nas minhas janelas tem e que tal. Eu posso até te indicar um pessoal que faz... Até isso tem gente boa, porque essa empresa de tela, eles fazem serviço social. Então, pra quem tá adotando gatinho, eles cobram um valor mais barato. Pô, depois Pô, que que massa. massa. E aí eu posso passar, tanto que eles telaram lá em casa quando eu peguei Joaquim, que é o meu gato. Mas super indico, gente. Gato é tudo de bom, eu adoro. E lá tem vários, tem 87. Com certeza vai ter Chupa, um que você Gui. gosta. Aí eu faço serviço voluntário pra eles. Na real, eu organizo numa planilha quantos são os gatos que tem, idade, se castrou, quais precisam castrar, observações também de quem é o tutor do gato quando tem tutor. E agora eu tô com outras voluntárias também que estão me ajudando a fazer a parte de divulgação, porque o Insta dele estava bem parado. Mas tem uma coisa, assim. O gato, ele fica mansinho, assim, com o dono, né? Eu acho que se você tá mais cedo ali e tal, ele fica mais dependente do humano, né? Eu Tem acho uma que coisa assim. depende muito de uma série de fatores, tanto do instinto mesmo deles, quanto de processo de primeira infância, assim, sabe? O meu gatinho mesmo, a gente pegou com 1 mês. Ele era um rato, desse tamanho assim. Mas ele é muito agressivo, muito mesmo. É isso que eu fico com medo, sabe? Mas assim, isso aconteceu muito provavelmente porque Foi maltratado. ele, não só maltratado, mas a gente encontrou ele no meio da rua. E ele tava muito doente. E aí, pesquisando, a gente viu que algumas colônias de gato, quando percebem que algum animal tá doente, eles expulsam da colônia. Então, talvez esse abandono prematuro e não ter presença da mãe, porque a mãe, ela educa muito também nessa primeira idade. Então, isso tudo eu acho que acabou fazendo com que ele fosse um gato mais arisco, assim. Mas nunca vi um gato tão doido que nem o meu. E é engraçado que, assim, como eu tive essa experiência, um gato tão arisco, tão bruto, né? Eu agora fico com receio de pegar e ele ser tão antissocial com as pessoas também. De chegar uma pessoa lá em casa, por exemplo, e que seja toda arranhada, sabe? Mas acho difícil. A depender de Se pegar como do você começo, pegue. né? Lá no abrigo, quando as pessoas têm esse medo mesmo, eu sempre falo, ó, se quiser ir lá, pode ir. Porque às vezes a pessoa quer um gato filhote, branco, do olho azul, e aí chega lá e vê que o gato mais dócil, e mais fofo, e mais carinhoso é o que já tem 1 ano e é um tigrado, Sim. sabe? E às vezes a pessoa acaba pegando um outro animal que vai ser melhor pra família dela do que o que ela imaginava que fosse. A bandida. Mas vocês não amam um gato a ponto de pegar o gato de Phoebe de Friends, não, né? Como assim? É Phoebe? Você já viu? Nunca assistiu esse episódio? Não. Não sei se é Phoebe ou se é Ross. Eu não me... Ah, não, o gato do Ross, meu Deus. É mesmo, Por quê? foi o Ross. Por quê? Porque cai o gato nele, não é? Bizarro. Na cara? É o gato sem pelo. Você já nunca viu esse Não. É esse, é porque tem um episódio que cai um gato na cara dele. Ele pega o... Acho que é Phoenix, né, que chama. É. Que é o gato que não tem pelo. Gente, é super ruim Não, o esses gato sem pelo bichinhos. é bem feio também. Mas né? não é só porque parece eles um são ET. feios. Na verdade, a raça, ela foi criada, né? Todas as raças, elas são criadas. Elas não Sim. são naturais. Todas elas foram criadas de alguma forma. E esse, especificamente, é uma mutação genética que rolou, que, tipo assim, nasceu um gato errado. Eles começaram a cruzar esse gato que nasceu errado pra ficar um monte de gato sem pelo. Só que gato, ele não precisa tomar banho, nunca. A saliva do gato tem, tipo, antibióticos e coisas assim que fazem limpeza mesmo. Meu gato é cheiroso e ele não toma banho. E esse gato, o Phoenix, ele precisa tomar banho. É o único gato que precisa tomar banho. E banho pra gato é um negócio muito estressante. Sim. Então você fica estressando o pobre coitado do E ele bichinho. não tem pelo, sente frio. Ele sente frio por causa disso, a pele é mais sensível, Mas é ele é todo muito cheio feio. de coisa. Ele tem E ele dermatite ainda também. é feio. E ainda tem dermatite, ele tem problema de É, pele. tem problema com de pele. certeza. É tipo você... Gente, é um bichinho que tem um problema. Para de reproduzir ele. É. Deixa os bichos serem de boa. É. Mas, por exemplo, com bandida, eu cortava as unhas dela e eu colocava unhas de borracha. Sim. Aí, assim, eu botava unha rosa, unha verde eu e tal. sei como Era uma é. graça, né? Quando eu ia botar unha preta ou azul nela, Ela não ela gostava? fazia um escândalo, meu amigo. E assim, Sério? quando eu botar. Eu tenho foto, vou botar aqui na tela depois. Quando eu botar a unha preta ou azul nela, ela ficava revoltada. Quando eu botava a rosa, ela ficava assim, ó. Aí eu botava as unhas, você tem que colar, né? Você tem uma colinha dentro, você vai colando, à medida que a unha vai crescendo e tal, expulsa. Aí eu falei, não, gente, não quero esse trabalho novamente, não. Eu queria muito ver essa cena, você colando um unha. Imagina, bandida. isso, você perde o tempo, porque assim, você tem que cortar a unha. E a unha do gato, embaixo tem um negocinho. Se você corta muito, sangra, é sensível. Nossa, imaginei uma pessoa com medo fazer isso, gente. O meu eu corto, mas a gente não põe nada, só corta.
Eu cortava e lixava. Eu cortava com um cortadorzinho de unha de gato. Aí de vez em quando você quebra a parte de baixo. Aí eu pegava a lixinha, ficava lixando a unha do gato. Meu Deus. E imagina, isso é a evolução, tipo, de ter medo, pavor, pânico. Pra ficar. lixar a unha do gato. Sexta-feira à noite, o Thiago tá fazendo o quê? Tá lixando a negócio. Nossa, o meu é impossível lixar. Eu tive muita dificuldade pra conseguir uma forma de cortar a unha dele. E eu descobri um negócio chamado churo, que é uma bisnaguinha do Japão. Eles dão muito lá no Japão pros gatinhos, que é um petisco. Uhum. E aí, parece droga, gente. É um com negócio catnip? assim. Não é com catnip, mas eu não sei o que tem ali dentro. Ele fica assim, ó, enlouquecido pra comer aquilo. E aí eu boto ele no meu colo sentadinho, que nem uma criança, assim. E aí vou cortando enquanto o meu namorado fica dando churo. Se ele parar de dar, o gato enlouquece. Aí ele tem que ficar dando de pouquinho em pouquinho pra durar o processo todo que eu corto. E aí deu certo, assim. Eu dava treats, eu dava esses negócios que tem catnip. Você já viu catnip? Sabe o que é catnip? Eu dou também. Catnip é a maconha do gato. Uhum. É uma ervinha, Eles chamam irmão. assim, inclusive. É uma ervinha que o gato fica loucão. Loucão. Eu vou dar pra Guga pra cortar a unha dele. Mas, velho, aí assim, eu tinha tudo de catnip. Bolinha que saía catnip. Tudo que tem catnip. Velho, e é uma ervinha que é um orégano. É um oréganozinho assim, que um cheirinho bem de boa, mas você botou pro gato, meu amigo. O gato... Tem um vídeo na internet que eu vi que é muito engraçado. O cara derrubou um monte de catnip. O gato tava lá assim, ó. Rapaz, e você pode fazer o que for pra conseguir view, mas se você postar alguma coisa de gato... Velho, vídeo de gato é incrível, né? Vídeo de gato é... Bota um vídeo de gato aqui só pra gente engraçado, monetizar isso aqui. amam. E o brasileiro não gosta muito de gato no modo geral. Porque você fala, é gato. E o pessoal fazia muita maldade com gato e tal. Aqui em Salvador tem 2 cat café, vocês já viram? Nem sei o que é isso. Cat café é um lugar que você vai pra comer. E você leva seu gato? Não. Ah, que susto. Não leva o gato. Você interage. Eu falava, gente... Isso vai rolar corte. Na hora que eu tô bebendo a água, velho. Isso vai... Na real, você vai pra interagir com os friendly. gatinhos que estão lá. E adotar. É uma ideia importada, né? Aqui Sim. não tinha. Mas lá fora, a diferença é que a Anvisa permite que os animais fiquem no ambiente. Sim, Aqui não é permitido. aqui não pode. E aí eles ficam no ambiente separado. Mas você pode entrar no ambiente deles e ter interação. E você pode adotar também. Legal. Então, se Fica você onde? vai, curte os bichinhos e quer levar um pra casa, pode levar. Tem 2, um no Rio Vermelho. Ali onde O vermelho tem tem... tudo. Sabe a Pisa? O PI.ZA, que é uma pizzaria? Eu sei. Sabe? Lataperia. Lataperia, eu sei. Pronto, ali naquela rua. Um pouquinho mais pra frente tem um shoppingzinho. Antes tipo, da com umas curvinha. coisas brancas. Isso, antes da curvinha. Fica ali. E o outro fica na Barra, bem perto do Farol. É bem legal. Já fui nos 2, né? Eu vou levar a Guga, velho. Mas é muito massa, é muito divertido. Os gatinhos, você consegue ver do lado de fora e consegue entrar também pra poder ver. E as comidinhas também são super gostosas. Vale a pena conhecer os 2. Essa parte de animal, assim, lá fora tem muito realmente. Negócio de pet Guga é shop, apaixonado por com- gato, velho. Ele gosta mais de Aí, gato por que que não cachorro. adotar um? Não, eu vou fazer um programa. O meu programa esse final de semana Tem vai que ser adotar um 2. programa na Nath. Não, adotar não. Ó, o trabalho de um gato é o mesmo pra 2. Velho, gato não dá trabalho nenhum. Nenhum. Gato não dá trabalho nenhum. O único chato é limpar a caixinha de areia. Eu comecei a pagar a escola esse ano, irmão. É Então- baratinho ter gato. Não, Não é baratinho, é baratinho. Não, se vocês pagarem, eu só fico com o gato. Eu posso colocar vocês de padrinho. E aí, E você só fica com eu ele. estou com vocês. Eu vou tratar ele com muito carinho. E Mas- Guga também, pra ter certeza. Mas é realmente, gato é um animal muito barato. Porque, assim, eu acho mais barato que cachorro. Eu tive cachorro a vida inteira. Cachorro é bem caro, na verdade. E hoje eu tenho um gato, gente. Eu não quero mais ter cachorro. Não só pelo gasto, mas pelo trabalho também. Eu prefiro 1000 vezes gato. Só de não ter que dar banho. Eu acho que assim, cachorro, ele demanda mais atenção. Porque É. o cachorro é muito carente, né? É. Então, assim, quando você chega, você tem que dar atenção e tal ali. O gato é quando ele quer. Uhum. O gato, velho, é sério, é capaz de você chegar em casa, o gato tá fazendo alguma coisa, ele te olhar e falar, Ok. virar e tocar a vida dele, irmão. Então, assim, a minha gata mesmo, assim, ela sentia meu cheiro antes de eu chegar muito distante, né? Aí chegava, ficava na porta e tal. Aí ela subia em mim e falava, oi, tô aqui. Depois ela vazava e eu que chamasse. Seu gato, quando você chama, ele vem? Depende, quando ele quer. Quando ele quer. Eu acho que o gato olha pra gente e fala assim, olha aí, olha lá, meu humano chegou. Tipo, é sério, eu acho que ele olha pra gente assim, como se ele fosse o nosso dono, né?
eu fico de cara, rei. E não importa. Mas Quando ele almoço sabe dá- o nome dele. Quando ele quer, ele vem. Sim. E tem uma coisa também, quando o gato se perde, a gente bota a caixinha de areia dele fora de casa. Você sabia disso? Não. A minha gata se perdeu. Na verdade é o seguinte, eu viajei, passei um tempo fora, e quando eu viajei ela ficou sem comer. Ela começou a ficar muito Ficou chateada, triste. então ficou Por triste. isso que tem que ter 2. Aí, e sério, ela ficou muito triste, ficou sem comer, então uma hora abriram a porta, ela vazou. Eu sabia o caminho de volta, mas ela vazou. Contei por fora. Quando eu voltei, aí eu falei assim, olha, bandida fugiu e tal. Eu falei, não, bandida não fugiu. Como assim? Dar uma comida e uma água é difícil, gente? Aí eu fiquei bem chateado, né? Aí falaram, pega a caixinha de areia dela Bota e coloca lá lá de de fora. E nunca sabia, nunca soube que isso existia. Ou então, Também não sabia. eu não sabia. Aí eu fui e saí, bandida. E eu fiquei, porra, já tava um frio danado. Aí eu voltei pra casa e puto, né? Aí quando eu vejo, tá lá dentro da casinha, ela fez o cocôzinho dela lá e tal. Velho, eu fiquei numa alegria Meu Deus. absurda. E ela veio, entrou na caixinha de areia dela, fez suas obrigações. Eu tava no mato. Gente, Se E ela fosse em entrou- Salvador, você ia encontrar ela na frente da Fonte Nova. No espetinho. velho, Salvador É. é barril, velho. Que pesado. Que pesado, velho. Mas, velho, feito com amor, chegou. A gente- Delícia, tudo muito bom. Esse que era o de maçã que você falou, Esse é né? de maçã, experimentem. Vocês já comeram? Eu já. Esse eu já comi também, mas esse aqui que eu nunca tinha comido. que Eu é de- também de não, eu banana. acho que é de banana. Muito É. bom. É, de muito banana. bom. Ele me falou desse uma vez, mas eu não sou É, da banana. Mas Nossa, ele muito lembrou um pão gostoso. de mel ou sou eu que viajei? Não, você viajou. Deve Mas ter o uma, sabor. deve Eu ter não uma canelinha aí. Gente, não Deve parece. ter uma É, canelinha. eu acho que tem uma canelinha. E mas aí é- você tá lembrando pão de mel por Se conta fosse um disso. doce de leite, talvez lembrasse mais. Mas Mas achei muito bom. tô impressionado com o Nath. Assim, biomédica, confeiteira, blogueira, salvadora dos gatos. Mas assim, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, quem quiser ajudar, quem quiser adotar um gatinho, que eu acho que é bem importante essas. E, Nath, eu vou consumir cada vez mais o Vem Conhecer. Eu Que consumo. bom, Lá que em bom, casa, que lá bom. em casa Por a gente quê? consome todo. Sempre que a gente vai sair. Ah, que ótimo. E porque- assim. até porque agora, com o Guga, né, a gente tem que Guga, planejar filho bem. dele. Sim. Tem Eu 2 fiz, inclusive, anos. um post de locais que tem brinquedo pra criança. Que tem Não, eu prefiro Parquinho. locais sem parquinho. sem parquinho. Por quê? Porque senão eu não vou embora do lugar nunca. Ah. Mas ele fica quietinho com vocês? Fica, a gente sempre leva uma coisinha assim, ele fica E aí ele brincando fica na de boa, né? mesa e tal, papá. É, Porque Guga é local com parquinho pra ir embora. É, barril. E ele vira o chefinho da gangue. Ele já chega e ele faz amizade de todo mundo, ele tem 2 anos. Mas ele é muito Ele comunicativo. começou a escola essa semana, então assim, a gente botou ele no chão. Ele já tinha ido na escola, né? Porque quando a gente foi escolher a escolinha, a gente levou ele nas escolinhas. Aham. Do portão de entrada da escola, ele já foi indo pro parquinho, já foi, largou a gente. Gente, eu sou Foi uma semana adiantada. Eu fui super adiantada tranquila. na escola, né? Eu saí da escola com 17. 17? É, 17. E porque minha mãe, quando foi na escola me matricular, a gente foi um ano antes pra eu poder conhecer. E quando chegou lá, não tinha ainda a turma da minha idade. Só ia ter depois. Então eu fiz a apresentação da escola com a outra turma. E eu chorei horrores pra ir embora. Eu não queria ir embora de jeito nenhum. E depois que a gente foi, eu ficava perguntando da escolinha. Eu queria ir pra escolinha, eu queria ir pra escolinha. E aí minha mãe conversou com a diretora, né? Falou, e aí, vai fazer o que com a mina? Que ela quer ficar nessa turma. E não é a turma dela. E aí a diretora falou, não, deixa ela ficar com a turma que ela quer ficar. E se lá na frente ela tiver dificuldade, né, pra poder se adaptar, a gente reduz ela. E aí pronto, fiquei a vida inteira na turma e formei antes, né? Acabei ficando adiantada aí 1 ano. Eu fiz a mesma coisa, assim. Eu comecei, minha mãe me Antes colocou. podia, né? Hoje em dia já não pode mais. É. Minha mãe colocou, acho que Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, maternal, coisas do gênero, né? Aí minha mãe me botou em um, que eu tinha 2 anos também. Só que os meninos usavam bico. E eu ficava transtornado, eu saía tirando o bico de todo mundo. E aí, isso deu um problema, e me botaram no Jardim 2. E aí no Jardim 2 falaram a mesma coisa, assim, ele é muito imaturo pra estar no meio dessas Sim. crianças que já fazem outras coisas. Aí quando eu fiz, por exemplo, alfabetização, eu era o mais novo, mas eu aprendi a ler primeiro. Aí Sim. começou essa mesma coisa. Aí eu estava no colégio muito doido. Aí falou assim, não, ele não vai acompanhar a maturidade dos outros meninos e tal. Tentaram me botar pra repetir Reduzir. de ano. Foi terrível. Vocês não tentaram fazer isso, não? Não, nunca tentaram me reduzir, não. Nossa, comigo era terrível. Eu sabia ler, por exemplo, eu era o mais novo, assim, sabia ler, por exemplo, né? E não queriam que você ficasse E aí assim. não queriam que eu ficasse, porque falavam que eu ficava tumultuando. Talvez por isso. Eu acho que era por isso. Eu acho que era por isso. Eu dou risada que minha mãe fala assim, imagina você tumultuando. Aí eu paro assim e falo, imagina. Sua mãe não sabe quem você é. Ela sabe. Mãe, Não fala sabe, só, não.
beijo, te amo. Mas imagina, na alfabetização, no Jardim 1, tirando os bicos. Meu Deus. E ele falava assim, ele falava que eu ficava revoltado. Eu via uma criança com bico e eu ficava Arrancava tirando. Aí depois eu chego na alfabetização, eu aprendo a ler e tô fazendo terrorismo lá. Eu falei, mãe, seu não, filho... comigo foi tranquilo. Eu amava a minha escola, pena que fechou. Mas a gente tá falando Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sei que o papo tá muito massa, mas eu sou o policial ruim. Você sempre é Tudo um bem. policial O ruim, né? Ivão falou assim, tá na hora. Gente, Quando o Ivão fala tá na hora, é a cara já Tá na cortadinha isso tá aqui, na ó. hora. Nath, eu adorei o papo Só uma contigo, coisa, Nath. adorei conhecer você. Você diz que trabalha na área de estética, né? Uhum. Então, além do blog, tem mais alguma coisa que você faz? Que você fala da estética, você faz Eu o quê faço da harmonização estética? facial. Harmonização facial? Toxina, preenchimento, Fred bioestimulador, Nicásio foi tudo. cliente. Fred Nicásio, Big Brother? Não foi Você é meu nordestino, paciente, você não, tem mas- sangue de Maria Bonita. Não foi, não? Não. Eu tô boiando Eu também. aqui. Vocês não estão assistindo Big Brother? Não. Mentira. Sério. Esse ano eu não Ah, tô vendo, gente, não. eu não Eu vi só nada. começo a assistir se tiver algo bem caótico, assim, Mas aí eu vocês têm começo. Instagram, mas gente. a Instagram e princípio- Twitter só aparece, é meme de O Fred meu não, Nicásio. só aparece comida. No meu Insta do Vem Conhecer só aparece comida, no meu Insta pessoal só aparece gata, no meu Insta de estética só aparece estética. No meu Insta só aparece gato, cachorro, um monte... Eu mando quantos memes pra você por dia? Real. Você manda muitos, mas você manda muito meme de 2000, 2002, uns memes antigos, brother. Uns Sabe, memes que já Eu acho que passaram. nos últimos anos eu não fiquei muito no Instagram. Agora que eu tô com tempo, eu tô pegando e resgatando os Mas eu memes. tenho que lhe passar, então, os Instagrams mais atualizados. Aí, Comédia Os Baiana. meus são muito Você antigos. pega uns Instagram de 1900 e bolinha que... Mas depois eu vou querer saber sobre a harmonização facial. que eu Sabe sempre aquele vejo. meme do As bebê pessoas dançando? mudam muito na harmonização facial. Sabe aquele bebê 3D dançando? O primeiro que Sim. assistiu? Ele me mandou essa semana. Olha que massa, que novidade massa. Eu falei, não é possível, brother. Não é possível, né? Eu faço harmonização facial, mas eu não gosto muito da harmonização facial que muda tanto o rosto da pessoa. Porque eu gosto da harmonização facial como um acessório para o processo de envelhecimento. Então, a minha ideia é utilizar dela para o rejuvenescimento e não necessariamente para fazer grandes modificações, porque uma grande problemática da harmonização é que muitas pessoas que fazem, elas deixam de se identificar, né? Sim. Elas deixam de se enxergar como elas mesmas e é por isso que ocasiona tanta remoção também. Disserte sobre GK, por exemplo, que ela fez uma harmonização facial que mudou, virou uma outra pessoa, né? Por exemplo. Existe um negócio chamado dismorfismo, que é quando você não consegue mesmo se identificar daquele jeito que você está. Uhum. E aí você sempre quer mais. Então você quer fazer mais cirurgias, mais procedimentos, mais. Por exemplo, toxina botulínica a gente só pode fazer num período de no mínimo 4 meses, porque senão a gente vacina o paciente. Nunca mais a toxina pega. E tem pacientes que mentem. Eles vão em você a cada 4 meses, mas eles estão indo em outro profissional a cada 4 meses, porque eles querem fazer a cada 2 meses, entendeu? Uau. E aí, um momento, a toxina para de pegar. E a mesma coisa acontece com o preenchimento. Cabe ao profissional que faz e que realiza aquilo ter ética e saber até onde vai, sabe? De chegar e falar, ó, eu não faço mais do que isso aqui. E às vezes os profissionais só querem o dinheiro mesmo, Só né? querem o dinheiro. A pessoa quer pagar, tá ali, quer fazer, e você vai e faz e se ficar parecendo, tipo, se ficar feio, o problema. Eu acho que um grande desafio hoje dessa área é mostrar pessoas que ficaram mais bonitas ou mais alguma coisa assim, tipo, com pouca coisa, né? Porque eu acho Sim. que o exagero bateu forte nessa área, né? Acaba que pesa muito, né? O que as pessoas falam e o que choca é o exagero. E aí é o Sim. o que aparece pra gente também. Isso acaba trazendo uma forma ruim pra harmonização, Exato. que é algo incrível pra muita gente. Sim. Principalmente nessa parte de rejuvenescimento, mas em várias outras também, pra quem tem assimetria facial, Sim. ou que se incomoda com determinadas coisas. Por exemplo, eu odiava que eu tinha olheira muito profunda, e daí eu fiz o procedimento pra poder fazer preenchimento, né, de olheira. E amei, então ninguém olha pra minha cara e fala, nossa, você tem preenchedor, mas eu tenho. Entendi. Então eu gosto muito mais da estética e da harmonização como acessório de manutenção Sim, da beleza do que sim. como uma Como modificação leve toque, facial. leve Exato. toque. Porque, Mas assim, você que tá querendo mudar também aí, fica à Sim, vontade. você pode Faz entrar, o que você quer. Você pode entrar no Instagram de Nath da parte estética, Pode entendeu? também. E, pô, mas assim, Nath, muito polivalente, assim, multiáreas. E gostei muito, eu gosto muito do seu blog. Eu espero que vocês estejam em casa, no YouTube, no Spotify, vocês possam curtir desse conteúdo que ela faz lá no blog dela.
E você tem alguma observação, uma coisa que você gostaria de falar para os seus seguidores, pra galera que assiste a gente? Quero só agradecer, gente, o convite. Amei demais estar aqui. Amei poder conversar um pouquinho com vocês. E Prazer conhecer o nosso. Acarajé Cortadinho. Adorei a experiência. Espero voltar. Com certeza. Com certeza. O convite já tá Com feito. sua mãe, com seu cobaia. Vou botar eles aqui pra darem o parecer deles. E assim, feito com amor, trazendo delícias Nossa, pra Márcio, gente. super obrigada. Eu tava com desejo dessa torta. Márcio, um beijo pra você, meu amigo. Muito obrigado. Beijo, Rafael Márcio. Suede. Beijo pro porteiro também. Rafael Suede, alguma colocação final aqui pra esse papo tão diverso e essas E comidas eu gostosas? quero dizer só pra vocês dois que são nordestinos que vocês têm sangue de Maria Bonita. Obrigado. A gente vai ficar no ar com Só essa. isso. Eu não seria de Lampião, não? Não, você é de Maria Bonita também. Sou de Maria Bonita, sim. Gente, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por estar conosco aqui no YouTube. Quem tá no carro agora dirigindo no engarrafamento, um beijo pra você. E assim, fiquem ligados na Acarajé Cortadinho, porque tá rolando um sorteio essa semana. E assim, a gente vai sortear coisas muito legais de Herbert Conceição. A gente vai sortear um voucher da Feito com Amor também. E Rafael Suede, muito obrigado pela sua companhia ilustre e maravilhosa desse homem que é uma máquina. Máquina não e homem mais ou menos. Beijo, Mores. Nath, Obrigado. obrigado, Obrigado, Nath. Nath. Gente, não se esqueçam de ativar o sininho, seguir no Instagram, todas essas chatices que os blogueirinhos falam, que eu também falo, porque cresce e ajuda o programinha, tá bom? Chatice não, é importante. É chato sim, é não chato. custa nada, de graça. Olha, eu vou dizer mais, viu? Ajuda pra caramba, não ajuda? Não, ajuda muito, pô. Então, A gente só consegue fazer isso aqui se você se inscrever. Não adianta você assistir os reels aí e não se inscrever. sabe o que a gente podia fazer, Rafa? A gente podia colocar aqui atrás, assim, ó, todo mundo que segue aqui, assim, um obrigado, assim, pra galera aqui. Todo mundo que se inscrever no canal do YouTube, a gente podia fazer, assim, um obrigado, se deixar rodando aqui no final do programa. Porque é um agradecimento, eles ajudam a rodar o podcast. Sim. É como se fossem nossos patrocinadores, porque assim, sem vocês a gente não estaria fazendo isso aqui. Vou deixar essa ideia aqui pra edição. Ivo, o que você achou, Ivo? Ivo é nosso Lombardi. Eu vou ver que é só ajudando. Beijo pra vocês, gente, até mais. E pra quem tá no Spotify, obrigado!